negócio de influenciadora não vai dar certo. Estamos em 2025 e só aumentando. Minha mãe foi embora, meu pai gostava dela, foi embora atrás dela. E eu fiquei. Eu tinha 1 aninho. Deixa essa menina aí, eles vão cuidar dela. E quando eu quiser voltar pra ver ela, eu vou voltar. Só que meu avô não deixava ela vir me ver. Raíssa Cabianca é cristã, mãe, esposa e influenciadora. Começou no digital para ajudar uma amiga. Hoje tornou seu propósito, influenciar para o bem. Eu começo com Jesus. Aí vem o resto. Porque ele me faz ser o resto. Eu sou influenciadora. Antes disso, eu sou casada, tenho meu marido, tenho minha filha. Eu sabia que você ia voltar pra Jesus. Só que eu achei que era pela dor. E não foi. Foi pelo amor. No meu Instagram eu posto de tudo, né? Roupa, sapato, comida, tá. Mas assim, eu não posso passar um dia sem falar disso. Gente, eu não sou generosa? Toda vez eu dou ali, oferta, toda vez eu dou um dinheirinho pra alguém. Todos somos vitoriosíssimos. A gente acorda, a gente trabalha, a gente rala, a gente faz. Meu pai que me tirou da escola. A culpa foi do meu pai. Porque meu pai era pastor na época. E aí, ele me viu beijando um menino na escola. Aí, ele me tirou da escola. Isso aqui é apocalíptica. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje, seguindo a régua, tá ficando cada dia mais alta aqui, né, meu amor? Cada dia. Cada dia mais alta Cada aqui. dia. Quem que nós trouxemos hoje pra falar com a gente, meu amor? Vamos lá, nós estamos aqui, ó, com ela, que é cristã, formada em administração, casada com o Vinícius, mãe da Eva e da Ana e de 3 cachorras maravilhosas e o Negão, que é um gato lindo, influenciadora desde 2020 e está passando por um processo agora de autoconhecimento. Seja bem-vinda, Raíssa Cabianca! Uhul! Gente, é muito boa essa apresentação, né? Eu me sinto tipo na Hebe, sabe? Aí eu entrando e descendo. Não, e assim, falei pra vocês. Muita gente não vai saber quem que é Hebe, tá? Você sabe, Verdade, né? Verdade, gente. Tipo, e agora? Quem que é dessa idade, dessa época? Não sei, né? O Jô Soares. Ai, Jô Soares é igual. bicha, bem- Enfim, galera, é uma apresentadora antiga. Isso mesmo. E eu falei pra eles, né, que eu tô viciada em podcasts, inclusive tô ouvindo de vocês também. E aí eu vi, todo mundo no começo agradece. Ainda bem que eu tava vendo, porque eu não ia agradecer, eu ia começar a falar. Entendi. Então, muito obrigada por terem me convidado. Eu acho que a gente vai ter que ensinar a falar. Eu já ia ir falando, entendeu? Ai, não, todo mundo agradece. Ai, nananana. Muito obrigada. Mas obrigada mesmo, eu ia falar no final, né? Vamos deixar pro final, vai. Deixa No final a gente No agradece final de a novo, gente né? agradece. Isso mesmo. Tá ótimo. Mas vamos começar, então. Eu tenho certeza, assim, que as suas seguidoras fiéis, elas vão assistir esse Vão. podcast. E elas têm muita dúvida sobre muitas coisas sobre Raíssa Cabianca, É entendeu? que elas são curiosas, né? assim Gostam como eu tenho de também. saber. Eu falo pro Johnny assim, eu gosto da Raíssa porque a Raíssa, ela é doida, ela fala alto. Para de Fora da ser casinha, louca. eu gosto, me identifico, entendeu? Eu falei assim, então tem muita coisa sobre você que eu quero saber também. E eu tenho certeza que é a dúvida das pessoas, com toda certeza. Mas você tem coisa pra me perguntar. Eu adoro perguntar, falei pra vocês, a né? gente vai conhecer a sua Que eu história adoro aqui, responder coisas. que aí vai surgindo e a gente vai perguntando. Mas vamos lá, a gente quer conhecer como que era a Raíssa Cabianca pequenininha. Quais são suas Brincava memórias? com o Johnny. Pois é, não sabíamos disso. Não. Eu brincava, eu lembro que eu brincava com alguém que era da sua família. Não sei quem era. Prazer. Não, é porque o pai do Johnny era melhor amigo do meu avô. É. E eu conheço o Carlos a minha vida inteira, que é o pai do Johnny. E aí eu falei, cara, quantos anos você tem? Porque assim, eu tenho 30, vou fazer agora 34. Você tem 35? Você falou, né? Vai fazer 36? aham. Então, era você que a gente brincava, mas não Nossa, lembro. isso Não mesmo. lembro. E tem muita coisa da nossa infância, tem memórias que a gente tem aqueles leve, né, negocinho flashes, assim. Só que a gente não lembra a cara da pessoa, Isso. Sim. onde que a gente tava. É verdade. E eu sou tangarense da vida inteira. Você estudou na Laura Vieira? Não, Laura Vieira não. Mas Eu você já. era dali, né, da igreja? Não, eu não era dali, mas eu ia muito lá na casa Tocar e do tal. seu avô. Ah, Eu no ia meu- muito aham. com Na meu Rua pai. 5 ali, né? Isso, próximo da igreja. Eu ia muito lá. Eu morava ali, eu trabalhava, ó, louca. Eu morava ali e estudava no Laura Vieira. Ai, Estudei gente, lá Laura também. Vieira. Ah, é verdade, melhor você me falou. colégio. Melhor. Melhor colégio de Mas você todos. estudou na época que a igreja ainda tomava conta? Sim, aham. Que era o Foi pastor bem Lázaro? O finalzinho, eu peguei o finalzinho do Laura Vieira ali naquele
espaço. Eu estudei lá por 2 anos. Ah, não, você pegou E era bem maravilhoso. depois. Eu ainda estudava ensino religioso lá. Uhum. Tinha musiquinha de Deus Era todo muito dia. bom. Hino nacional. Era muito bonito, assim, sabe? Lá era. E aí depois mudou de espaço e mudou todo... Hoje em dia eu nem sei Nem. mais onde ele tá, nem se conheço. existe ainda, né? Talvez. Na minha época, o uniforme ainda era tipo dessa cor, assim. Era branco com... Na sua época já Mas era... dessa cor da sua... Era vinho, assim, mais escuro. Mais escuro. Era lindo o uniforme do Lauro Vieira, só que era particular. Aí Aham. passou pra municipal, aí tá. passou pra Eu estadual. fui na fase municipal. Não, é uma das melhores lembranças da minha vida. Aí eu fui pro 29, porque acabou, Aham. e fui embora. Eu morei aqui até os 15, 14 anos e fui embora. Morei, uma nômade. Você foi embora pra onde? Eu fui pra Mirassol primeiro. Aí Olha morei em só. Mirassol. Ai, Vai ver, te melhor. encontrou lá também. Melhor porque fase. Eu também Quase, vivia quase Você lá. morava lá? Não, tinha umas amigas de lá que Eles viviam- nós eu vivia vivíamos lá. lá. Ah, gente, Aham. amo Mirassol. Então. E a galera não gosta de Mirassol, Pois porque eu acho é. que é porque é pequeno, Quem né? veio É. de lá gosta muito, É, né? As aham, as meninas meninas falam lá com de muito cá. carinho Cara, é de muito lá. bom Mirassol. Morei lá, morei acho que 2 anos em Mirassol. Aham. Aí foi 2 anos que eu fiz 2 vezes o primeiro ano, eu reprovei. Mas não foi por minha causa, meu pai que me tirou da escola. Entendi. A culpa foi do meu pai. Entendi. Porque meu pai era pastor na época. É mesmo? E aí, ele me viu beijando um menino na escola. Aí, ele me tirou da escola. Isso aqui é apocalíptica. Eu tava beijando de selinho, Johnny. Não, mas Não tava fazendo nada. não estou te julgando. Não, se minha filha tiver de Não, selinho, meu pai era super rígido. Sim. Muito, e também- extremamente, por ser pastor. E aí, eu tinha muito esse estereótipo de filha do pastor. E é incrível. Nossa. Vocês já perceberam que as filhas do pastor Total, são terríveis? total. E Senhoras. o filho de pastor, tudo. São tudo. terríveis, Aham. entendeu? Mas Aham. por quê? Porque tem uma carga sobre nós Nossa. muito Isso mesmo. grande. Isso Aham. mesmo. E aí eu cantava no louvor, mas assim, eu tinha 15 anos, né? E aí a gente morou lá e por ele ser pastor, a gente foi embora pra Diamantino Uhum. e morei mais 1 ano, acho, em Diamantino, e aí eu fui embora pra Cuiabá, pra Várzea Grande. Caramba, Que foi onde eu já conheci minha morou mãe. lá. Que foi quando eu conheci minha mãe. Eu tinha 17 pra 18 Gente, meu amor, Eu não sei nada Viu? disso. Nós vamos o Johnny aqui. nós Tá, vamos vamos lá, chamar. Raíssa, volta. Vamos Sua voltar. mãe. Vamos Vamos voltar entender. da época que você morava com seus avós. O melhor é a cara dele. Vamos lá, você Tá criancinha. entendendo? Sua mãe aqui pariu você? É, você vai conhecer depois. Então vamos lá, você morava com seus avós quando você era pequenininha. Meu pai e minha mãe vieram pra Tangará. Meu pai conheceu minha mãe em Cuiabá. Eles trabalharam juntos na Gabriela. Uhum. E aí, eles vieram porque ela estava grávida de mim. Nisso, a minha mãe já tinha outro filho. Eu tenho um irmão mais velho que eu, o Marcos. Aham, beijo, Marcos. Ai, ai. Tem que assistir, hein, Marcos? Vou mandar pra ele, deixa ele. E aí, eles vieram, minha mãe, né, grávida. Ela ficou aqui até eu fazer 1 aninho. Minha mãe tinha 17 anos. Uhum. 16 pra Bem 17. novinha. E aí, não tava dando certo. Porque assim, meu pai não conseguia emprego, minha mãe já não queria ficar aqui, eles eram muito diferentes. Ela muito nova, família lá em Cuiabá, e ela queria ir embora. E meu pai não. Sim. E aí, minha mãe falou, cara, eu vou. E eu vou levar a menininha comigo. Ela me chamava de menininha. Minha mãe é a melhor pessoa. E aí, meu avô falou, não, você não vai levar a Raíssa, não. Você não vai levar, não vai levar. Uma dúvida eu tenho. São seus avós por parte de mãe Pai. ou por parte de pai? A minha avó, por parte de mãe, eu conheci ela numa semana, na outra semana ela faleceu, a avó Luzia. E o meu avô, eu nem conheci, que é o pai da minha mãe. Porque eu teve esse distanciamento. Sim. E aí meu avô falou, não, você não vai levar, não vai levar. E meu avô sempre muito psicopata por mim, Nossa. gordinha, coisa mais linda que eu era. E aí a minha mãe falou, então tá bom. Você vê, né, gente? 17 anos. Nossa, Tem noção? meu Deus. Eu fico Um pensando. adolescente. Uma adolescente, Adolescente. ela tava tipo, deixa essa menina aí, eles vão cuidar dela, entendeu? E é isso. E quando Sim. eu quiser voltar pra ver ela, eu vou voltar. Sim. Só que meu avô não deixava ela vir me ver. E aí ela ligava, meu avô falava não. Porque tinha aquela... essa galera mais velha, eles têm essa coisa muito certinha. Assim, meu pai já engravidou, né? Não tava casado, não namorava, não... Meu avô já tava grilado com ele. Sim. Nisso, minha mãe foi embora, meu pai gostava dela, foi embora atrás dela, não ficaram juntos. E eu fiquei. Eu tinha 1 aninho, a gente morava lá na Rua 3, lá. Nossa, eu passo lá naquela casa.
Foi onde eu furei isso aqui, ó. Tô vendo aqui uma cicatriz. Meu Deus. Eu fiquei pendurada no portão. Sabe aqueles portão que é Aham. assim? Nossa, que tinha aquele... Tá até Meu lá hoje o portão que Deus. quase me assassinou. Aí tinha a grade, né? Aham. E o murinho. E eu andando no murinho. Eu tinha uns 3, 4 Nossa. aninhos. Meu Deus. E aí eu escorreguei e fiquei... Ah, Aham. E fiquei lá, assim. Meu Deus. Aí o vizinho me puxou. E meu avô com dó de mim. Por que ficou a cicatriz? Ah, Porque meu avô ficou com dó de me levar pro hospital e dar ponto. sim. E aí ele foi curando em casa. Porque meu avô era o quê? Médico, Médico. certo, entendeu? Só que não. Só que não, meu avô era tudo. E aí, ele não me levou pro hospital e ficou. Várias esteticistas, que eu faço botox às vezes e tal, ela fala, dá pra colocar. Eu falei, o quê? Gente, eu amo cicatriz. Ah, O quê? Para de ser fala, louco. isso aqui é história. Amo cicatriz. Eu tenho uma na perna que Gente. é enorme, assim, meu osso saiu pra fora. Tá ali. Meu Deus, assim, bem basiquinha, Eu era. tá? Bem... Eu fui pular o muro brincando de esconde-esconde. Sabe os ferros do muro? Sim. Eu passei a minha perna no ferro. E eu não senti, juro. Meu Continuei Deus. brincando de boa. Cheguei em casa sangrando. Eu falei, cara, meu avô vai me matar. Eu tinha uns 7 anos. Caraca. Eu fiquei uma semana tampando com folha. Sério, a minha avó lembra disso. Quando eles foram ver, a minha perna tava granguenando. Juro. Caraca. Louca! Que é essa menina, gente? Eu fico com medo da Eva ser assim, Gente sério. do céu. E aí, a minha avó, que é isso aí? Porque assim, tava com muito pus. Aham. Eu não tava mais conseguindo. Eu lavava no banheiro com muita dor e escondia com uma folha. Folha de árvore. Uhum. Era uma. Eu achava que eu era índia, de certo. E aí, colocava. E começou a dar pus e a minha avó começou. O que é isso na sua perna escorrendo? Durante os dias ali. E eu falava, não, eu bati e tal. Tá sangrando, eu vou lavar. Só que chegou um certo ponto que começou a escorrer um pus, tipo, amarelo, Tempo não de sei. perder a Nossa. perna. Aí a minha avó. Total. Nossa. Aí a minha virar um saci, né? Aí a minha. Total. Aí a minha avó. O que tem na sua perna? Eu me lembro assim, ó. Meu avô tava lá no fundo. Eu falei, cara, meu avô vai me matar muito agora. E ele veio super preocupado, ele nem me matou. Ai, que Aí, ó, burra. já devia, Aí ele podia ter curou, resolvido. mas ficou assim, uma cicatrizona Gente. bem linda. Ai, eu adoro cicatriz. Não um negócio aí com Meu Deus do cicatriz. céu, 7 anos de idade, isso. Sim, Meu tranquilíssimo. Deus, começou bem já. assim. Aí, voltando, né, a minha mãe. E eu fiquei. Então, nesse período que a minha mãe às vezes me ligava e tal, eu me lembro, eu tinha 5 anos de idade, acho que por aí, eu fui pra Cuiabá visitar meu pai. Ele morava em Cuiabá com o Zé Ricardo. Não sei se vocês conhecem o Biguá. Uhum. Ele é meu padrinho. Ah, é? Aham, ele Igual é que faz... que faz aventura, Isso, né? isso mesmo. Ele é meu tá. padrinho. Aham. E nessa época, eles eram melhores amigos. E acho que eles moravam junto em Cuiabá e tal. E eu fui. E a minha mãe descobriu que eu tava lá. Não sei como, porque na época não tinha internet, né? Alguém avisou ela. Não sei, minha mãe louca. E aí ela chegou no apartamento e eu que abri a porta. Minha avó tava assim sentada e minha avó Você falou: tinha quantos anos de abre a já? porta. 5, 5 6 anos, anos. Porque eu me lembro exatamente assim da cena. Eu abrindo a porta, ela tava com um cabelinho de homem. E na época ela usava um cabelinho tipo Joãozinho. Aham. E aí ela baixou e falou assim: você sabe quem eu sou? Aí eu olhei e falei: não, cara, imagina, a idade da Eva, né? Que a Eva vai Nossa. fazer 6 agora. A Eva entende tudo. Eu falei: não, a ela, eu sou a sua mãe. Gente, eu comecei a Meu chorar e Deus corri do pra minha céu. avó, porque eu achei que ela ia me roubar. Ah, E eu não quero ir com ela, eu não quero ir com ela. Da minha avó, você não vai com ela, calma, vai tá tudo certo, nananã. Minha mãe teve que ir embora, porque eu não parava de chorar. Você tem noção? Meu Que Deus, dó imagina. dela. Coitada Imagina. dela. Nossa. Nessa época não, ela... dó das duas. Você, né? Eu era porque, criança, você é uma mas assim, E a e- mãe também, né? Aham. E ela não tinha meu... Eu tenho 4 irmãos, né? Aham. Um antes Não, de eu você. tenho 5 irmãos. Eu tenho um antes de mim, Aham. aí tem 2 depois de mim, da minha mãe. E do meu pai, eu tenho o Isaac, que fez agora 19, vai fazer 19. Aham. E a Carol, que tem 15, que é a idade da Você minha tem uma filha. irmã com 15 anos. Aham, a idade da Ana. 15 anos. Caraca. Total, 5 irmãos, maravilha. Gente. E aí, os meus irmãos foram meus padrinhos de casamento. O Isaac, entrou na igreja, ele tinha 12 anos, acho. O Paulinho, que é o mais novo da minha mãe, não quis entrar, porque ele é uma Padrinho, bênção. você fala pajem.
padrinho de casamento. Padrinho, mas com 12 anos? Padrinho, Ele entrou na igreja, bonitinho, lindo. Sim. E Ângelo, o Ângelo é mais grude comigo, que é o que tem a loja de carro em Cuiabá, que ele é muito grudado comigo, foi meu padrinho de casamento. E o Marcos, que é o mais velho, não conseguiu vir. Mas assim, meus irmãos são bem... E aí, eu morri de medo, nunca mais vi ela. Quando eu tinha uns 9 anos, ela me ligou no meu aniversário, eu lembro até hoje. Meu avô me chamou, falou assim, sua mãe aqui no telefone. A gente morava lá na rua 7, onde é o cartório hoje. Sei. Que é a casa do Rig. E eu falei, não quero falar com ela não. E saí. Você tem noção? Eu não tinha nenhuma ligação, nada com ela, nada. E quando a gente foi embora pra Cuiabá, que foi 2008, 2009, que foi quando eu terminei o 3º ano, por aí. Eu estudei no Júlio Miller, que é o colégio que ela estudou, que fica ali no Cristo Rei, em Varza Grande. Sim. E eu tirei uma foto, coloquei no Orkut. Orkut, quanto tempo? Odeio minha, não sei o quê. Lembra das Hashtag. comunidades? Aí você não lembra, né? Eu não era da minha época. Quanto você Os tem? Bud Punk. Ai, que Você lembra dos ridícula Bud que Punk? ela é, cara. É, Nossa, você é muito ruim a sua fase. Pois é. A nossa fase Pois é a é. melhor Eu fase. acho triste a fase que eu vim no mundo, É ruim, entendeu? a sua Eu fase falo, é ruim. Não, mas ainda foi a última geração que salvou. É, uma média. Eu vivi no sítio, né? Então eu Não, conheço então coisa foi boa. bom. Foi A bom, gente foi ótimo. muito bom. Eu peguei já o fim da né? coisa boa. Não, a gente foi a nata, amor. A gente foi... Eu sou a rapa. A gente foi Vocês são a nata, eu sou a rapa. MSN, a gente MSN, foi... Ia pra o Mamute namoradinho. sábado. Eu já fui na Mamute. Você conheceu a Mamute? Claro, Era Lan House. Amigo, juro, Claro. eu fui Ia pra pra onde? Mamute. Eu fui pra São Paulo agora e eu entrei em algum lugar, eu senti o cheiro da Mamute. Eu Nossa. senti o cheiro. E eu fiquei assim, ó. Aquilo era Gente, é o cheiro da Mamute. Eu não sei o cheiro que era, mas é aquele cheiro. Pra quem não Ai, sabe, a Mamute era uma lan house Uma com lan house. super top de Tangará. Não. Tinha tudo, tinha tudo. Inclusive, E era é o um irmão elefantinho. da Djane. Que... Da redação, a Djane A redação. Djane. O Denis, uma época, foi dono da Mamute. Eu não sei quem que é. Eu tenho A Djane, quase você conhece, certeza. A Djane Professora de redação. Sim, isso. Cara, se não me engano, foi uma época, o Denis foi o irmão dela. Nossa, era muito... Nossa, muito bom, né, cara? Gente, imagina, Yeah. os namoricos, tudo pelo Não, pelo o Orkut, Vinícius, ele demorou uns 2 meses pra eu dar um beijo nele e ele ficava no Aí, MSN. Ai, não sei o que, quero ser seu amigo, Você nananã. andava no chat da UOL também? Nossa, mas eu chat, não... Do Terra. Não Não era te pegou, negociada, assim, não. Eu não era essas meninas, assim, fácil, assim. Entendi. Por mais que todo mundo achava que eu era fácil. Dada, assim. né? Dada, total. Por causa da culpa da minha mãe. E a vida inteira eu ouvi isso, tá? Por quê? Por... Você quer saber? Não precisa nem entrar. 16 anos. Ah, tá. 2 Entendi. filhos. Ai, verdade. Você verdade. entende? A fama que ela Entendi. tinha, O a pessoal conhecia ela em trajetória. Tangará da Serra? Não, mas é aquela coisa, né? Ah, Ué, sabe a cadê a mãe da história, né? Raíssa? A Ah, mãe tá. da Raíssa, ela nem conhece. Não, e naquela época, ser mãe solteira, né? Entre Era. aspas, aquela hora você a menina Era mal tá grávida, vista, 16 anos, menina de escola, tá grávida. Não acredito. E eu vou te falar, Era um dos meus orgulhos hoje, que nem pode ser, mas é. Teve muita mãe de amiga minha, quando eu era nova, assim, que tinha, né, 12 anos, 11 anos, que falava assim, não anda com a Raíssa, que a Raíssa é... Uhum, tinha isso. Entendeu? Nossa. E eu sempre fui muito dada. Então eu, né? Graças a Deus fiz terapia, agora melhorei, galera. Estou em fase de tratamento. Estou imaginando. Mas assim, eu sempre fui muito boca aberta. Então, isso antigamente, hoje Te em dia julgavam também, mais ainda. julgavam muito. Eu fui a única de todas essas amigas que casou bonitinho, que teve filho depois do casamento. Não que isso seja um motivo assim, nossa, de orgulho. Mas como você pra era mim apontada- foi porque eu era muito. E essas minhas amigas ou tiveram filho fora do casamento, ou não casaram ainda, ou Ou casaram e já se separaram. casaram e separaram, casaram e não deu certo. Tipo, entendeu? Então, por isso que eu falo, não julga Uhum. pela aparência, pelo... Calma, você não conhece a simplesmente não pessoa julgue. ainda. Porque você não Entendeu? sabe se vai passar por alguma Se coisa. compadeça, né? Eu acho que é melhor se compadecer com... Eu não acredito muito em empatia. Muita gente fala, eu tenho empatia. Será que você tem empatia mesmo? Porque empatia é você se colocar no Imaginar lugar a situação daquela da pessoa. pessoa. É, É. muito difícil Porque você ter você gostaria de empatia. ser criticado? Porque se coloca no lugar da pessoa. Não, não Entendeu? gostaria. Então, realmente, não vou criticar, porque né, é Né? realmente se colocar. E assim, eu acredito mais nessa questão do cuida do seu.
Entendeu? Você não precisa se colocar no lugar do Johnny, você não precisa saber exatamente o que a Isabela tá sentindo. Fica na sua só. Cuida da sua vida. Você não tem mais... Essa semana, as minhas tias conversando e falando, não, mas você não lembra de tal coisa? Lembra da última coisa que aconteceu? Eu falei, tia, sabe por que eu não lembro? Porque eu não me importo. Eu não quero lembrar dessa Eu não me merda. importo. Ai, você lembra quando eles brigaram? Não. E ainda vai porque passar eu de não arrogante, tô né? nem aí. Tem- Eu sou arrogante. Ah, entendi. Super. Entendi. Todo mundo acha. Entendi. Quem realmente me conhece acha que eu sou sim. Por causa disso? Porque eu não me importo mesmo, assim. Você só cuida da sua vida. Eu vou... É isso. Mas eu vou Que é o cuidar que da todo sua mundo pra deveria quê? fazer, né? Uma hora É o que dessa. todo mundo deveria fazer, mas... Então, assim, e aí nessa época, eu postei a minha foto no Orkut e a minha mãe me seguia no Orkut. Eu não fazia ideia, porque eu realmente nunca tive raiva dela, mas também não fazia falta. Ela não apareceu lá na escola? Lá no Eu lembro como se fosse hoje. Gente, eu tava tendo ela- aula de matemática com um professor que eu adorava. Minha melhor amiga tava do meu lado, que era a Evelyn Fávoro. E aí a minha mãe passou na janela, era um janelão. E a minha mãe passou. Ela era igual a mim. Igual. Esses dias eu postei foto dela e alguém tava... Raíssa do céu, é igual. Sim, igual. Só que ela era morena Aham. e eu branquela, meio amarela, né? Ela passou, aí eu falei pra Evelyn, minha mãe. Aí a Evelyn, que ela já sabia da história, o quê? Imagina os... Falei, amiga, Meu é a minha mãe, certeza. Aí ela, vai atrás dela! Eu falei, eu não, ela veio atrás de mim, deixa ela me achar. Aí eu fiquei sentada, ela tinha ido Com em o todas coração as salas. Imagina. Não, você Não, acredita? jura? Eu sou muito... Fria. Sou. Cara, Eu acho, aham. mesmo? Eu não sei, eu sou estranha, na verdade. Mas eu sou sanguínea. Você também, né? eu sou. Eu sou sanguínea envolvente. O Eu- meu eu é tô um negócio meio estudando lá. quente. É um negócio quente, assim. É, O meu mas a de- gente tem de o úmido. quente, o úmido, não. É. Aí ela apareceu na porta, abriu a porta. Oi, tem alguma Raíssa aqui? Todo mundo da sala. Vum, me olhou assim. Aí eu. Aí levantei, fui lá fora, aí ela. Oi, tudo bem? E eu toda... Gente, eu sou muito problemática. Aí eu, oi, aí ela. Você sabe quem eu sou? Eu falei, sei, você é minha mãe. Aí ela, tá tudo bem? Eu falei, tudo, e você? Muito estranho. Tipo, 10 anos sem ver a mãe. 1000 anos sem ver. E a gente começou a ter uma relação ali. Aí eu fui morar com ela. Fui morar. Caraca, aí- Eu sou louca, John, tá vendo, John? Tipo, aí sou desapegada, mas vou morar com eu já achava ela doida. Super, eu sou super. Fui morar com ela, conheci meus irmãos mais novos. Os dois mais pequenos, na época, tinha um 9 anos e outro 10 anos, que é o Ângelo e o Paulinho. Bem pertinho do outro. Bem pertinho. E aí o Marcos foi morar com a gente também. Então moramos nós 4 numa casa. Nossa. Tipo, os irmãos e a minha mãe. Aham. Você não tem noção, era uma Meu loucura. Deus. E é muito doido porque os meus irmãos mais novos, o Marcos já era mais velho. Tinha 18. Mas a ligação que eu tenho com os meus irmãos é como se a gente tivesse sido criado junto. Caraca. Tipo, que bom isso, como se a né? gente tivesse nascido junto. Nossa. Mas porque a gente é muito igual a mim. É Entendi. muito, legal, vamos aqui. Não guarda rancor, essas Não. coisas. É muito... Inclusive, é um dos pontos ali do nosso... a Do gente não sanguíneo. guarda. Aham. Porque a gente não tá nem aí, entendeu? Eu tenho um jeito diferente de demonstrar que eu não tô nem aí. Na verdade, eu só não fico pensando mesmo. Eu não levo pro coração e tá tudo certo. E foi. Bem Eu melancólico é sofro, no caso. diferente. Eu já... Bem diferente. Bem diferente. Tem que lutar. Nossa, Amigo, senão- nossa, eu sou muito zen. Eu sou tipo, ai, tá bom, né? O que o Vinícius tava falando? Não sei o que a gente tava conversando hoje. Vinícius é o quê? Meu marido. Mas ele é o quê? É melancólico? Ele Sanguíneo, também? louca! Dois louca, ele é sanguíneos? sanguíneo. Você não veio Só chamando é todo mundo pra verdade. ir almoçar Ele na é casa dele? gente da galera, Vinícius, gente. ai, eu sou uma sanguínea do outro lado ali, entendeu? O Vinícius é de um, eu sou de outro. Mas ele é sanguíneo. E só que, pra você ver, né? É a criação. Porque a criação do Vi é totalmente diferente da minha criação. Sim. E aí eu fui morar com a minha mãe, a gente já super... É muito louco, porque essa época, eu falo que, assim, eu não queria ir embora mais. Eu não queria... Sabe quando você se sente... Parte, Eu assim. nunca me senti. É muito doido, porque Acolhida, assim? Como que é parte? não Como sei, que é? parecia que ali era o meu lugar. Ah, sim. Ali sim. com a sua mãe e seus irmãos. Uhum. Por quê? Sempre com os meus avós, eu sempre tava buscando ir pra casa dos meus amigos, Essa era sozinha, né? sabe? Eu queria fazer outra coisa, eu queria sair, eu queria morar fora, eu queria morar sozinha. Com a minha mãe, não. Com a minha mãe, eu queria ficar ali o resto da minha vida. Nossa, Só que legal. que eu conheci um abençoado aqui em Tangará, idiota,
E aí vim embora. Mas não, Vinícius? Não, né? Ah, entendi. E eu fiquei 5 meses com o cara. Não, porque Deus tem um propósito pra tudo, né? Exatamente, senão você não estaria com o Senão eu não Vinícius, estaria com a com o Evinha aí Vinícius, hoje, exato. ó. Mas eu conheci e aí eu vim embora porque eu ia casar com esse... Entendi. com um ex. Aham. Eu nunca namorei. Eu namorei só 4 pessoas. 2 em Cuiabá, 2 aqui em Tangará. Eu nunca namorei, eu só namorei 4 Mas tem sim. amiga minha que Não. namorou 73 Ah, pessoas, tá. tiveram 1.200 relacionamentos. Entendi. Eu não. Eu consigo contar a quantidade de menino que eu beijei na boca, que foi 18, inclusive. Para informação aí de Caramba! vocês. Quem tava com dúvida? Quem tava com a dúvida, Aí, ó, querida? pronto, 18. E namorei só 4 meninos. E aí, eu sempre achei os meus relacionamentos, tipo, vou casar, né? Eu tinha muito essa coisa do casar, porque não tive família estruturada, Sim. De certa forma, gera uma cobrança, né? Total. Já era uma Nossa. coisa assim que eu falava, cara, preciso disso. Tanto que o Vinícius sofreu bastante comigo no começo do relacionamento. Porque eu queria casar, né, amigo? De qualquer jeito. Lógico. E o Botou pressão no Vinícius, Já família entra toda aí nessa estruturada. Aham. Vamos lá. Vinícius, pai, mãe, irmã, ele. Ai, corações, pombas voando. Eu não conhecia minha mãe. O meu avô e minha avó. Uma loucura. Quando a gente começou a namorar, que foi em 2012, ele foi muito persistente. Porque ninguém me conhecia aqui em Tangará depois de grande. Eu já tinha 18 anos. E namorando. Aí fiquei 5 meses com o abençoado. E larguei. E aí fiquei ali 2 meses avulsa. Porque ele terminou comigo bem no carnaval. 2 meses. Não, ele terminou comigo, tipo, em janeiro. Sim. E aí eu fiquei avulsa. Eu tinha muitos amigos aqui ainda, da minha época de nova e tal. E saía, fazia faculdade já, trabalhava. E conheci o Vinícius por uma amiga nossa, que é a nossa madrinha de casamento também, Maria Luísa. Aí ele até meio que ficava com uma outra amiga minha, que era a Maísa, porque o Vinícius ficava com todo mundo. Entendi. Amigo, teve um sanguíneo, dia né? que a gente saiu numa festa, e aí tava ele e eu na frente, e 4 amigas atrás. As 4 tinham ficado com o Vinícius. Nossa, Sim. que já eram sua amiga já. Eram amigas minhas e tudo, mas assim, né? E aí elas não sei o que a gente começou a falar, elas falando do Vinícius. Tipo, ai, Vinícius tá horroroso, tá. Eu não aguentei. Eu falei, ó, vocês não falam nada não, que todo mundo aí já pegou, tá? Que eu tô sabendo e todo mundo, caraca, verdade, meu Deus do céu. E eu era meio puritana, porque não tinha ficado com ninguém aqui em Tangará. O que eu acho maravilhoso. Sim. Porque na nossa época tinha muito isso, de amigo fica com amiga, Isso. a fulana que ficou com... E hoje casou, aí você namorou a amiga do amigo, que hoje é mulher do Graças amigo. a Deus não passei Não por essa foi situação esse ainda. Não, meu amor. E eu não. Acho que é porque nós somos muito de épocas diferentes. Sim, aí total, não total. Nem chego perto. Na minha das- época, não. Então, com certeza, se eu morasse aqui em Tangará, minha adolescência e tal, eu teria ficado Sim. com amigos do Vinícius. E eu não. E aí ele ficou no meu pé, 2 meses na MSN. E eu, ai, não sei, tá. Até que um belo dia, que é a data que a gente comemora até hoje, que é dia 11 de abril. Até hoje a gente comemora, a gente nunca mais largou. Olha só. Eu fui lá, dei um beijo nele. Sem Apaixonou vergonha, em você? apaixonei no meu branquelo. Aham, No dia 15, é aniversário da minha sogra. aham. Eu já fui, o Vini já me chamou pra ir. Chegou lá, ele me apresentou pra todo mundo como namorada. Eu demorei uns 3 meses pra apresentar ele pro meu avô e pra minha avó. De vergonha Não, que eu tinha imagina. dele. Não, eu morria de vergonha dele. Jura? Porque ele era galinha, amigo. verdade. Mas Como eu que eu não ia- queria saber, Não tô nem aí. E a minha cabeça, que sabia que todas as minhas Tô amigas tinham. apresentando um galinho. Falei, cara, eu nem vou ficar com esse menino. Tipo, entendeu? Ai, tô até hoje, ó. Aí, ó. 2025. Estamos aqui E falando assim, história. no começo foi ruim, porque eu era muito carente e eu não tinha presença de pai. E hoje eu sei, né? Porque a gente é analisada. É Ai, agora. olha, ser analisada é uma coisa ótimo, maravilhosa. se entender. Bel, um beijo pra você, minha terapeuta maravilhosa. Porque eu comecei a compreender isso agora. Agora sim, 2023 que eu comecei a fazer terapia. Gente, Vocês fazem terapia? Não. Eu fiz Nossa, por bastante tempo. é uma bênção, não é uma maravilhoso, bênção? É maravilhoso. É uma paz, porque você fica com ódio. Você conversa sobre coisas que você não falaria, talvez, com mais ninguém. Que você Ninguém. guarda. E coisas que você outra, guarda. e as coisas que você tem guardada dentro da sua cabeça, que você nem sabe, Aham. e começa a sair, aí Isso você... é mais doido. você vai, tipo- começa a resgatar coisas do passado, assim, que você nem... Eu nem sabia, tipo, e foi isso. E foi bem sofrido, a gente terminou, a gente ficou 1 mês terminado em 2015, se não me engano.
Porque ele não aguentava mais e eu não aguentava ele também. Aí eu pressionava ele, eu não aguentava ele ser aquela pessoa, que o Vinícius é assim também, né? Tá tudo bem, tá tudo lindo, primavera, entendeu? E eu sou muito, vamos resolver, bora. E aí quando a gente voltou, eu falei pra ele, eu só vou voltar se a gente noivar e casar. Porque, né, meu reloginho biológico... Já deu o ultimato ali, já. Eu já tava com 27, se não me engano, 28, nem lembro. Aí, a gente já casou, a gente já noivou no outro ano. Fizemos o acampamento de noivos, porque na época eu não ia em igreja nenhuma. Nessa fase toda, desde filha de pastor cantar no louvor, quando eu fui morar com a minha mãe... Nossa. Tchau, Jesus, né, amigo? Dos 15 anos ali até os 27, Até os aproximadamente. 20, Você ficou longe das De coisas Cristo. de Cristo. E sabendo, né, desviadona, é o que mas... é a tal da desviada. Desviado. Mas você sentia, assim, tipo, você se cobrava? Pior, eu achava que eu tava certa. Eu achava que eu não precisava ir na igreja, eu achava que eu não precisava de templo, eu achava que eu não... Porque eu conheço a Bíblia, porque eu já li a Bíblia várias vezes, porque eu conheço a palavra. Eu acho que é pior do que você realmente não ter, entendeu? Porque você sabe e você tá negando. E você se acha no direito. Olha, eu sei, já sei. Não vem falar aqui pra mim de Jesus Cristo. Não, da Bíblia, que eu já li a Bíblia. Querido, eu sou filha de pastor. Né? Tipo, não vem falar o que você... Eu tô em outro nível. E daí você se torna mais resistente ao que as pessoas estão querendo fazer com você pra te ajudar a buscar o caminho da... E aí é onde o diabo entra e faz realmente o que ele quer. Que é o quê? Confundir. Ele confunde. Então, ao invés de você realmente buscar um propósito, um caminho, ele te confunde. Vamos buscar o que a carne te dá prazer. O que é bom pra você? Casar. Casar é bom. Então, o Vinícius católico, eu louca. O que eu fiz? Acampamento de noivos da católica. Eu nunca fiz eucaristia nem crisma. Pra casar na minha época, eu tinha que fazer. Aí eu fiz eucaristia, saúde. Alergia. É a sua rinite, ó. É rinite. Eu fiz eucaristia, eu fiz crisma, eu fiz tudo da igreja católica. E fui por esse caminho. Casamos na católica, tudo. E aí, depois de muitos anos, que daí eu comecei a fazer a terapia. E foi quando eu voltei pra igreja, que é a minha igreja desde sempre. Eu me batizei em 2004. 2005 eu aceitei Jesus. Eu tinha 12 anos, eu morava aqui ainda. Sim. A vida toda eu fui pra igreja. Porque meu pai se converteu, eu tinha 6, 7 anos de idade. Então eu ia na Assembleia de Deus lá, com a tia Dórica e com umas amigas, que é do Laura Vieira. E quando fui crescendo, a gente, jovenzinha, queria ir pra uma igreja que tem adolescente, né? Fui pra IBN, que é do pastor Orlando. Olha aí. Até hoje tá lá, no mesmo lugar. Igual. já Eu fui me na batizei ali. IBN também. Eu me batizei ali na frente. Era uma casa com piscina. Eu me batizei ali naquela casa. 2004, por aí. Nossa. Faz muito hoje, tempo. Hoje quem que é pastor lá? Orlando. Orlando? Ele ainda é pastor lá? O que aconteceu? A IBN do pastor Orlando era braço da minha, que é a IBN Cristo Rei, que é a igreja do meu pai desde sempre, desde quando ele se converteu. E aí, ele, não sei se é essa palavra, emancipou, não sei. Mas ele não queria ficar junto mais. Sim. E aí, ele abriu. Não é mais IBN Cristo Rei, ele é IBN. E a minha igreja formou outra igreja, uns anos depois, que é a que eu vou hoje, IBN Shalom. É a minha igreja. Shalom. É a minha igreja da vida, entendeu? Que legal. Que é hoje a minha igreja da Nelly e do Stefferson. Então, e a minha família toda é dessa igreja. A minha avó. E Que todos legal. foram por causa do meu pai. Uau. Minha avó era católica, minha tia era católica, todos eram católicos. Olha só. E o meu pai Levou todo foi mundo. levando Levou todo todo mundo. E hoje, graças a Deus, assim, eu vou, já faz uns anos, e a Eva vai. E a Ana Maria, que é a minha enteada, veio morar com a gente. Ela, agora que ela começou a ir na igreja católica. Porque ela nunca teve nenhum acesso, assim, à igreja. E ela fez agora, semana passada, o acampamento. Eu vi. Nossa, o foi João. tão lindo. Gente, sério, emocionante aquele trem. Tá doido. Não, porque tem que sortear, né? Aham. Jesus! Nossa, São imagina. 500 inscrições
pra sortear 150 pessoas. Você não tá entendendo. E a Ana conseguiu ser sorteada. E assim, algumas pessoas falam, mas você é evangélica e aí vai no negócio da católica. A gente tem que parar um pouco de colocar o cristão Divisão, né? contra o cristão, porque é isso que o diabo quer. A ideia dele, a ideologia dele se eu colocar o da cristã contra o da igreja batista, porque a cristã usa saia, mas a igreja batista usa calça. Olha que feio. Porque a católica, tem santo e você não tem. Entendeu? E Jesus tá ali no meio, parecendo um negócio bem tipo assim, isso. falando, gente, calma! E ninguém falando que Nossa realmente luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades do mal, galera! Entendeu? Então, é isso, é bíblico. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente critica outra religião, quanto mais o diabo vai ficando felizão com a gente. Então, continuem fazendo isso se você quer dar força pra ele. Então, lógico que eu apoiei a Ana Maria aí no acampamento, lógico que eu fui na chegada, no sorteio, que a reunião dos anjos foi lá em casa, a gente fez a recepção lá em casa, as meninas decoraram um quarto. Cara, ela tá conhecendo Jesus, quer coisa melhor do que essa? Com certeza. Agora, daqui uns anos ela não vai querer seguir. Daqui uns anos ela vai desviar, igual eu. Daqui uns anos ela vai ser crente. Quantos evangélicos, e eu conheço vários, evangélicos que hoje são católicos. Católicos que hoje são evangélicos. Sim. Então, assim, o intuito, a intenção principal, assim, o máximo é conheça Jesus. Isso. Não me conheça, não conheça a Isa, não conheça o Johnny. Conheça Jesus. Aí o Espírito Santo, vai falar dentro do seu coraçãozinho o que você tem que fazer. Sim. Não sou eu, não é o padre, não é. Entendeu? E a ideia nossa é bem essa. Porque a Eva já tem isso, porque eu levo, ela ama, ela conhece a história da Bíblia e tal. Sim. Que foi como eu fui ensinada desde pequenininha, mesmo durante muito tempo sendo desviada, infelizmente. E é o que eu falo, assim, a gente não pode dar muito exemplo, mas a época que eu fui desviada, que eu não tava na igreja, eu aprendi muita coisa. Porém, é o que eu falo pra Ana, né? Que ela fala assim, mas você também não ia na igreja, né? Na adolescência. E eu falo, por isso que eu cometi alguns erros. Talvez se eu tivesse no caminho certo, que tinha sido escolhido pra mim, eu tinha feito a coisa certa. E evitado. Então, o que eu quero pra vocês é que vocês evitem. Você vai passar? Vai. Tem coisa que eu não vou poder segurar. Mas se você estiver num caminho, vai ser mais fácil. Então, vai por esse caminho. É mais simples, entendeu? Exato. E foi isso. Aí a gente casou. A Ana Maria sempre morou com a Di, que é a mãe dela. E ela morou aqui em Tangará até os 7 anos. E ela foi embora pra Sapezal. E tava lá até ano passado. E aí agora, primeiro ano... Meu Deus, coitada, eu tenho dó dela. Ela tem 18 matérias, Johnny. Muita coisa, socorro. Você lembra na nossa época? A gente tinha o quê? 7 matérias? Eram 6, era um né? por dia, não era? Era 5 matérias só. Não. Não. Que tinha 2. Até a 5ª série, sim. Aí depois, quando a gente faz... Acho que são 8 matérias, se não me engano. Eu não faço ideia. Primeiro que na nossa época não tinha esse negócio de terceiro ano, não sei o quê. tudo Era até a diferente. 8ª série e nananã. Cara, a gente devia ter umas 12 matérias no No terceiro máximo. ano. Ela No tem máximo. 18. Nossa. Ela tem aula o dia inteiro na quarta-feira. Ela acorda às 6, vai, fica lá das 7 ao meio-dia almoça, rapidão, nananã. 1h50 ela volta e fica até às 6. Caraca. Meu Deus. Eu falava, como que você mata a aula? Né? Tipo assim, Que hora que você vai matar a aula? vai viver, assim, as coisas. Não, aí eu fico, tipo, eu falo pra ela, ó. A Diane fala muito assim pra mim, né? Ela briga comigo, que é a mãe da Ana. Você é a mãe da Ana. Eu falo, Di, eu sou a sua irmã mais nova. Eu sou tipo a irmã da mãe. Sabe aquela tia? A tia legal. A tia legal, que fala, cara, sua mãe vai te matar. Tem hora que a Ana Maria fala alguma coisa. Ah, não vou fazer isso, não sei o quê. Eu falo, cara, por mim, agora sua mãe vai te matar. Aí na hora, esses dias ela não queria ir pra escola à tarde. Eu ia trabalhar, ela falou, eu vou com você. Eu falei, como que você vai comigo? Você tem aula? Ela, não queria ir na aula. Eu falo, ó, por mim, você não precisa ir não. Agora, sua mãe vai te matar. Me leva pra escola. Sabe? Então, assim, quando eu comecei a namorar com o Vi, a Diane começou a namorar o Gabi. Então, foi tudo junto. E a Ana Maria tinha 2 aninhos. Então, assim,
E detalhe, eu sou muito legal. Entendeu? Eu sou a Xuxa. Eu tô falando, não é me achando. Essa semana, a filha de uma seguidora minha, Oxana, que é minha amiga também, ficou ali umas horinhas comigo. No outro dia, ela mandando mensagem. Tem um áudio. Vocês não veem que é mentira. Mamãe, eu não sei se eu apaguei a minha conversa com a Oxana. Mamãe, eu quero de novo ir lá com a tia Raíssa. Olha só. Porque ela é muito legal. Aí eu, amiga, será que eu sou a Xuxa das crianças? Aí ela, por quê? Eu falei, não sei, as crianças gostam de mim. E eu sempre falei, tipo, eu nunca achei, assim, que eu gostava de criança, né? Aí eu apaguei mesmo. Não, apaguei não, tá aqui. Aqui. Mamãe, eu quero ir lá ver a Raíssa de novo, brincar com ela. Bonitinho. Com aquele brinquedão dos animaizinhos de botar no buraquinho que ele tem. Era um brinquedo da Oxana. Não, é um brinquedinho que ele tem um monte de buraquinhos assim, aí você vai encaixando. Ela é bebê, ela tem tipo 3 aninhos. E aí eu ficava... E ela fala bem desse jeito. Ela é muito esperta, Maria. Por isso que você se dá bem com ela. Sim, eu acho que mas eu acho que é porque eu trato as crianças como adulto. Exato. As crianças Aí ela amam tentava isso. colocar errado, eu falava, você tá louca, Maria? Por que você tá... Para de ser louca, Maria, tá tudo errado isso aí. Ela olhava pra minha cara, tipo... Sabe? Louca? Ninguém falou assim com a comigo Eva, eu ainda. falo assim, eu falo, Eva, uma hora dessa, para de ser louca. Vamos, minha filha, viver. Agiliza a sua vida. Aí a minha filha endoidando. E a Ana Maria era assim também. Então, assim, ela grudou em mim de uma tal forma. Vocês não estão entendendo. E a Diane, ela sempre foi muito consciente. Então, a Ana, tadinha, bebê, eu vejo pela Eva hoje. A Eva não quer ficar com outra pessoa, ela quer ficar comigo. Nossa. E a Diane não interessava. Você vai ficar com seu pai. Final de semana era pra ficar com a gente. Então, ela ia pra casa do Vi. Depois de um certo tempo, eu praticamente morava com o Vinícius. Ficava com a gente. E ela chorava. Ela não queria ficar de jeito nenhum se eu não estivesse. Entendi. Nossa, já dá licença. Juro, quantas noites A Ana lembra até hoje disso. Ela fala, eu lembro que você me pegava no colo. Teve uma vez no apartamento, minha sogra tem um apartamento ali perto da Artipão. E era de noite, a Ana Maria chorando. Quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. Eu ligava pra Di e falava, amiga, ela tá aqui desesperada. E a Diane, fala aí com ela vai ficar. Você tá aí, ela vai ficar com você. E eu pegava ela no colo, calma, tia Raíssa tá aqui. E ela tinha, tipo, 4, 5 aninhos. E a gente, à noite, eu com ela no colo, assim, ela lembra disso. Gente, tinha um urubu na janela. Nossa, é um urubu. Juro! Um urubu do tamanho desse negócio. E eu com a Ana, não, eu calma. Daqui a pouco eu... Ana, um urubu. Aí ela nem sabia o que era um urubu, eu acho. Ela, quê? Aí a gente olhou assim, tudo escuro. O apartamento da minha sogra tem uma janelona na cozinha. Um urubu na janela. Gente, sério, olha, tá amarrado em nome de Jesus. Gente, olha, se eu fosse crente naquela época, eu já tinha começado a expulsar. Não era um urubu, era uma pessoa. É uma entidade. E aí eu, um urubu. Aí a Ana virou. Oh! Aí eu, não grita. Senão ele vai entrar aqui dentro. E era um urubu real, não era um espírito, não era uma imagem. Porque ali tem muito urubu em volta. Sim. E a janelona aberta. E ele aqui, Não ó. tava aberto. Olhando pro lado de dentro. E eu e a Ana. Cara, um urubu. E ela lembra disso até hoje. Caraca. Ela fala, tia Raíssa, eu lembro disso. Ela tinha, sei lá, quantos aninhos, bem pequenininha a idade da Eva. E todas as vezes ela dormia com a gente. Quando ela ficava ruim, eu tinha que estar lá. E nesse meio tempo que eu e o Vinícius terminamos, lembram? Que a gente terminou ali, ficamos um mês terminado. Quem disse que a Diane queria deixar a Ana ir com ele e a Ana queria ir com ele? Porque eu não tava. No dia que a gente terminou... eu não liguei pra ninguém e tal, aí passou uns dias ali, acho que o Vi contou pra Diane e tal, ou alguém contou, a Diane ligou esculachando o Vinícius. Você pode voltar com a Raíssa, porque eu não vou deixar a Ana Maria ir com ninguém. Se vira, Vinícius, volta com a Raíssa agora. Gente do céu. A Diane. Pela Raíssa.
Aí você não precisou Então, assim, levantar uma palha aqui, Não, ó. nada, querida. Eu sou plena, tava certa. Eles trabalham Só no pra constar, essa Diane é a ex do Vinícius. A Então. mãe... Vamos explicar esse rolê isso, aqui, esse ó. rolê. É verdade. Tá todo mundo... Quem é mãe? Quem Quem é é criança? Vamos lá, explique. Vinícius anteriormente teve que um assim, relacionamento. Ele não teve um relacionamento. Ah, tá, Eu entendi. acho que é por... Muita gente me manda mensagem me perguntando: Raíssa, como? Como que você é de boa com a Diane, que é mãe da sua enteada? Como que o padrasto é de boa? Como que... O Vinícius e a Diane ficaram literalmente um dia. A Di é muito amiga da minha cunhada. Aham, Sempre foram, melhores amigas, nananã. sim. E um belo dia ali, a Diane dando sopa na casa do Vini. O Vini sem fazer nada. As outras 32 meninas que ele ficava deviam estar fazendo alguma coisa. E ele tava ali. Eles foram e ficaram. Entendi. Naquele dia. Ali, Ana Nunca Maria. mais. Eles nem se falaram mais, não teve um troca de mensagem. Foi uma affair, sabe? Assim, tô sem fazer nada, e você? Eu também. Vamos lá fazer um filme? Não, e nem foi planejado. E foi isso. E a Diane era muito nova. A Di tinha 16, se não me engano. Também. Então, assim, muito nova, sabe? Na época, foi um transtorno, porque Sim. o Vinícius tinha 21, ela tinha 16, eles não tinham relacionamento. Foi bem complicado, mesmo. muito puxado, principalmente pra mulher. Uhum. A Nossa. mulher, ela sempre é mais, né? Não adianta. Sim. Então, na época, a Diane ficou muito mal, foi muito difícil pra ela psicologicamente, né? Hoje em sentimento dia... de culpa, acredito eu. Muito, imagina. Muito muito, grande, né? porque você fala, cara, Foi só... pensa, ela era uma adolescente. Às vezes ela tinha uns ficantezinhos, uns namorico, uns, sabe, assim. Nunca que ela imaginou que algo ali que, cara, um namoro, não é nem um namoro, é uma amiga, né, irmão da minha amiga, a gente vai... É um filho. Mas é o que hoje eu penso, né, quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas e não adianta. É claro que se a gente seguir um caminho certo, a gente vai ter um resultado. Se a gente seguir por esse aqui, não é que Deus te abandonou. Ele vai olhar por você também. Sim. Vai ser um pouco mais difícil, mas ele tá ali. E foi. E hoje eu falo, a Ana sou eu. Porque a história da Ana é a minha história. Caraca. É muito parecido. Muito. Nossa. E desde quando... Aí eu vou chorar. Não chora não, porque senão eu choro também. né? Eu choro também. Você vai ter que pegar papel. Vou lá buscar. E desde quando... Quando eu comecei a namorar o Vi, eu sentia muito isso. Essa conexão. Porque eu pensava, cara, como que é difícil pra Diane? Como que foi difícil pra minha mãe? Como é difícil pra Ana? Só que assim, é muito louco porque não é difícil... como é que fala? Assim, não é difícil vendo. Porque pra ela é muito bom, ela tem muita gente que ama ela. Mas, ao mesmo tempo, é uma oscilação, né? Sim. Era aquela coisa, eu não posso passar o ano novo com meu pai e com a minha mãe. Porque nós sempre tivemos o combinado. Passou o ano novo com a Di, ela passa o Natal com a gente. E assim por diante. A dinâmica sempre deu muito certo. Só que hoje em dia, eu vejo muito isso. Quando ela veio morar agora com a gente mesmo, eu falei pro Vi, é a oportunidade que ela tem de conhecer você. Porque como ela sempre morou com a Diane, e o Gabi é um paizão, é o padrasto, mas é um paizão, a relação com o Vinícius é diferente. Entendeu? E é a mesma relação que eu tive com meu pai. Porque meus avós me criaram. Sim. Eu morei pouco tempo com meu pai, morei pouco tempo com a minha mãe. Então, sabe, assim, fica aquela coisa tudo... Tanto que agora, quando a Ana quis vir embora, um dos maiores medos, assim, da Diane era se afastar dela. Sim. Porque a Ana quis vir embora por causa da escola. Lá em Sapezal é muito complicado ainda o ensino, assim. É uma cidade boa, só que, né, falta, eu acho que a mão de obra mesmo. A gente também aqui em Tangará, né? Só querendo ou não, é maior. E a Ana falou, ela quer fazer medicina. Então, assim, ela é extremamente inteligente. A Diane, ela é igual o Vinícius, gente. Sério. A Diane fala, Raíssa, olha, só emprestei barriga. Tô cansada. E a Eva também. A Eva também é o Vinícius purinho, a cara, né? Porque o jeito é meu, meu filho. Mas a Ana, ela é de exatas. Ela, pra você ter uma noção, na escola, da sala dela ali, do primeiro ano, deve ter o quê? Uns 40 alunos pra mais.
só tem 3 que escolheram exatas. 3, 4. Ela é uma delas. Caraca. Então, ela ama matemática. Sim. A cara do Vinícius. Igual o Vinícius. E existe o distanciamento porque não foi criada. Sim. É aquela coisa, ama, é meu pai, mas não tenho. Uhum. Igualzinho a mim. Gente, é muito doido. E aí, na terapia, eu descobri muito isso. Ana Maria vai ter que fazer terapia com certeza, daqui a uns anos. Porque existe aquela coisa do honrar pai e mãe. Entendeu? E não é aqui. Não, mas eu honro. Não honra. É diferente. Quando você julga demais, quando você acha que você tá certa, e existe, sabe, esse distanciamento. Porque, querendo ou não, o Gabi, que é o padrasto, que criou a Ana. Sim. Tanto que o posicionamento do Gabi, que é padrasto, é totalmente diferente do meu posicionamento, que sou madrasta. Eu tenho a noção de, não, vai fazer isso, não vai fazer aquilo, vai limpar seu quarto. Sabe essas coisas? E pra você ver, Deus é tão maravilhoso que eu falo... esses dias eu até falei pra Ana. Foi muito bom você vir morar com a gente. Porque eu aprendi a ser diferente com a Eva. Por quê? Eu não trato a Ana igual eu trato a Eva. Quando vocês forem pais, vocês vão entender. A gente ama tanto. Tanto assim. Só que a gente tem tanto ódio das crianças. Você não tá entendendo, Johnny. Nossa! É um ódio que eu não consigo te explicar o ódio. De vontade de matar. A minha mãe falava muito isso. Ela falava assim, eu coloquei vocês no mundo e eu tô querendo tirar agora. Eu vou matar vocês. Meu Deus do céu. Juro, a gente fazia muita bagunça junto. Caraca. E os meus irmãos brigavam muito. Eles me batiam muito. Eu era a única menina. Então, eles me chutavam, entendeu? E aí, eu, pra me defender, eu pegava uma vassoura, eu batia. E a minha mãe falava, eu vou matar vocês. E é um ódio que a gente tem. Hoje eu entendo. Porque tem hora que a Eva faz umas raivas em mim, de verdade. Sobe o sangue assim. Amiga aqui. do céu, pra gente dar uma enforcada, quebrar o pescoço, jogar, enterrar no fundo do quintal. Só quem é mãe, eu tô te falando, você vai sentir esse Senhor, sentimento. tá, repreende. Não tem como, não tem como. Você acha que Deus não sente isso pela gente, não? Olha. Sente! Ô, já fez isso, O a quê? humanidade já matou todo Deus, mundo. ele olha e ele Não. fala, peraí. É o que eu falo Deixa pra eu Eva. mandar um dilúvio Peraí, aqui, ó, acabar eu com vou todo mundo. matar esses... Minha criação. Aí depois ele faz o quê? Manda Jesus, entendeu? Abraça, e nananã. Mas não adianta, só quem é pai... Porque vocês de fora, vocês olham a gente brigando com as crianças, vocês não ficam com dó? Quando você vê uma criancinha, e a criancinha e a mãe... E vocês, nossa, olha lá, que Nossa, louco. não sabe Coitada, nem educar, não podia sabe. ter educar em casa. Gente, Cadê a educação positiva nos dias de hoje tão famosa? só a gente sabe o ódio que a gente sente. Então, é muito surreal. E não é o ódio que eu sinto da Ana. Porque com a Ana, eu sempre fico ali no meio do caminho. Porque é aquela coisa, ela é minha filha, mas ela tem uma mãe. Não é obrigação sua educar. Não. Educar não é obrigação tua. Não é. Então, me Você tá mais pra ensinou... cuidar. Exato. E me ensinou muito aquela coisa. Cara, eu tô gritando muito com a Eva. Por quê? Eu não grito com a Ana. E a Eva vai olhar e falar, uai, que palhaçada que é essa? Todo mundo Realmente. grita comigo e não grita com a Ana? Entendeu? Então, assim, isso foi um dos pontos muito positivos da Ana ter vindo, porque eu tomo muito cuidado em relação a chamar a atenção da Eva, brigar com a Eva. A mãe, ela não se importa se você vai ficar com raiva de mim, entendeu? A Eva. Eu não tô nem aí, eu vou esculachar a Eva. Eu não tô nem aí se ela vai chorar, se ela vai sentir ódio de mim. Porque ela me ama inegociavelmente. E eu amo ela inegociavelmente. Já é a preocupação que eu tenho com a Ana. Porque se eu falar algo específico, eu não sei se a Ana vai me amar inegociavelmente como ela ama a mãe dela inegociavelmente. Tanto que a Diane fala umas coisas pra mim. Amiga, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu falo, Diane, eu não vou fazer isso, não tem como eu fazer isso. Ela, faz, você é mãe da Ana. A Diane, olha, vou te contar. Ela dando uma Agora a gente arrumando o quarto, a Diane é muito sensível, né? Ela chora e tal. E aí a gente arrumando o quarto da Ana, até contei pra Ana Maria morreu de rir. E a gente tinha uma foto minha, da Ana e do Vi. E a Ana tava no colo, assim, do Vinícius, e eu meio que secando a lágrima da Ana Maria, que foi no aniversário dela. Aí a Di, eu vou cortar pra ficar menor a foto. Aí eu falei, pode me cortar, porque daí a foto ia ficar quadradinha pra gente pendurar e tal. Aí a Diane, eu nunca... Gente, é sério, a Diane, ela é surreal. Eu nunca vou cortar. Eu tava falando, amigo, de boa, corta a foto, tal. A Diane,
eu nunca vou cortar você. Eu jamais vou cortar você, porque você é um apoio pra mim aqui em Tangará. E começou a chorar! Amiga, do nada, eu... Meu Que Deus. você tá chorando, cara? E eu comecei a chorar também, porque ela tava chorando. Sim. Que você tá chorando? Porque você é um apoio pra mim. E me abraçou, e a gente se abraçou. Tem a foto disso. Mostrei pra Ana Maria, a Ana. Tia, como assim? Eu falei, eu não sei, a sua mãe, ela começa a chorar. Eu acho que, não sei se eu mandei pra Ana ou a Amanda que me mandou. Na hora chegou a Amanda, que é prima da Ana, que tava ajudando ali a arrumar. Aí ela tirou foto. Aqui. Meu Deus. Amiga. Oh, meu Deus. Ela chorando e ela nunca vou te cortar. E nananã. Então, assim, meu Deus. a nossa relação é muito próxima desde sempre. Mas por quê? Não houve um relacionamento com ela e o Vinícius. Sim. Não houve um sentimento. Sentimento, isso. Por que que eu acho que normalmente os casais dão problema e acontece um monte de coisa e tal? Porque tem um relacionamento, tem um sentimento. A maioria das meninas que me mandam mensagem no Instagram, Raíssa, como que você tem essa relação com a mãe da sua enteada? Sim. Nossa, aqui é um inferno, aqui é ruim, aqui é um problema, é um falando mal do outro. Primeiro, Diane não fala mal de Vinícius, Vinícius não fala mal de Diane. Porque não dá, Sim, entendeu? Pra Ana Maria, no caso. sim. Então, não funciona. São filhos em comum ali. Uma coisa, pra você ver como que é louco, né? Se eu falar mal do Vinícius pra Eva, é totalmente diferente. De eu falar, é totalmente. Entendeu? É totalmente. Eu não falo também, porque a Eva também é criança. Eu xingo ele às vezes. E ela fica, verdade, o papai não podia, mamãe. Ela super do meu lado. Papai não pode. Olha lá, o papai chegou. Mamãe vai brigar com ele. Já sabe, já vai. Ih, papai corre. Só que com a Ana, entende que existe? Então, realmente, pra quem tem pais separados, sempre vai haver esse desafio de você conseguir igualar, de você conseguir... Eu tenho muitos amigos que têm e Conflitos fortes, né, na verdade. sentimento. Sim. Houve um sentimento, houve uma história. A Diane e o Vinícius não. Então, facilitou muito. Outra coisa, o Gabriel. Porque Que é o ele esposo entrou... da Diane hoje, que é o né? esposo da Di. Ele entrou junto. Então, entrou o Gabi lá, que deu o suporte, que deu o acalento, que virou uma família. E entrou a Raíssa aqui, que deu o suporte, que deu o acalento e virou uma família. E hoje ela tem todo mundo. Porque daí eu tive a minha filha, a Diane teve o Luiz. Foi a foto que eu acho que você viu, foi isso. Foi. Nós todos tirando uma foto junto por causa do aniversário da Ana Maria. E sempre que haver isso, a gente tava discutindo esses dias sobre o casamento da Ana, pra vocês terem uma noção. Ela nem namora, amigo. Mas a gente Pronto, falando já. assim, ela falando, eu queria entrar com todo mundo na igreja. Falando, você não vai entrar Não com tem todo como, mundo vai na entrar com igreja. 10 pessoas atrás de você. O que daria pra você fazer era entrar com seus pais, né? Com o Os Vini, dois, e o Gabi. ou entrar com a Di, com o Vini, e eu e o Gabi entrarmos juntos. A gente discutindo, entendeu? Como que vai ser? Como que vai ser? Então, é por isso, eu acho que quando tem sentimento, eu tava vendo o podcast da Giane, e ela falando muito essa questão dos casais, né? Que às vezes vocês se casam e aí um tenta ficar tentando mudar o Isso. outro. É o BO. Porque quando você quer... Já pensou eu querer mudar a criação da Diane? Ou Sim. o Vinícius querer mudar... Nossa. Não dá certo. Não tem Por mais eles não serem casados, mas ele tem um vínculo. Ana Maria. Sim. Então, assim, a Diane sempre deixou livre o Vinícius fazer o que ele queria. Com consentimento, ele fala tudo. E a Diane lá do outro lado. A Diane faz o que... E a Diane criou a Ana Maria. E criou muito bem. Porque ela tem todo o gene ali do Vinícius, mas só que a criação foi a Diane. Sim. E assim, ela foi exemplar. Eu falo que eu queria criar a Eva metade do que a Diane criou a Ana. Porque ela foi rígida, ela foi correta, sabe? Ela sugou o máximo que podia ali de... Não faz isso, faz aquilo. É muito difícil criar uma criança. Pra mim agora, receber a Ana em casa é muito difícil. Porque eu peguei uma adolescente... Entendeu? Não criada por você. Não. Com as histórias dela, com a educação que a mãe dela deu. Gente, porque o que acontece? Quando você tem um processo, que no caso é a Eva, tô num processo, né? 5 aninhos, agora eu sei. É igual eu trazer aqui pra vocês a Eva e falar, cria. Vocês vão ficar doido. Vocês vão ficar Até doido. adaptar, vai Com tanto certeza. tempo. Não dá, porque você não sabe os macetes, você não sabe, entendeu? E é o que a Diane mais me fala.
Ó, faz isso. Ela vai deixar. Ela não vai limpar o quarto. Ela vai ficar no banheiro. Ela não sei o quê. Sabe essas coisas? Que eu não tenho com a Eva. Então, ela vindo morar agora, foi muitos desafios, assim, em relação a... Pera, ela tá, celular, não pode ficar no celular. Porque eu fico no celular. E aí? O Vinícius, então, é viciado. Entendeu? Meu Deus. Nossa, como que Como você você cobra, né? Eu falo pra ele. E um outro ponto positivo foi isso. Quando eu vou cobrar ela de alguma coisa, limpa seu quarto, arruma seu quarto. Amigo, eu não consigo. Com a Eva, eu não tô nem aí. Entendeu? Se o meu quarto está uma bagunça e o quarto deve estar bagunçado, eu vou lá e dou na cara da Eva. Eu falo, vai lá arrumar seu quarto agora! Agora, eu não quero saber. Seus brinquedos estão tudo bagunçados. Suas coisas estão tudo bagunçadas, vou tacar tudo fora. Quando eu tacar esse negócio fora, você vai... Olha, Eva. Entendeu? Precisamos colocar a Giane do lado aqui. Olha! É verdade, ia ser muito bom. Me chame. Você não faz desse jeito, mulher. Não! Agora não. Porque eu penso assim, cara, como que eu vou falar pra Ana arrumar o quarto dela se o meu quarto está uma bagunça? Mas porque acaba você não vendo ela como uma filha, ela como um igual. Sim. Como alguém que pode te cobrar também. Exato, e ela não pode. Ela não pode aquela vaca. Não pode, mas... Tá escutando, Mas Ana? é isso. Não, você mas não é Tá ouvindo, isso. Ana Maria? Você não pode me cobrar. Mas não adianta. Não é que ela vai te cobrar, mas você se cobra por medo dela te cobrar. E foi muito bom. Sim. Porque isso me fez olhar... Traçar a rota diferente com a sua outra filha. Exato, Meu exato. Deus. Total, Que total. loucura. E pra mim é uma bênção. É uma bênção. Eu tô quase todos os anos assim. Ela já é mão de obra qualificada, já? Já lava uma louça. Já dando Amigo, retorno. já dá retorno. Faz bolo. Não, gente, tá Ana, bom e eu falo, a demais. Diane criou ela tão bem, a Ana Maria é tão diferenciada, que assim, o arroz dela é uma delícia. E ela gosta de fazer. Ela gosta de fazer bolo. Ela não gosta de organizar. O negócio da Ana Maria é desorganização. Entendi. Agora o resto, lava a louça. É que lá em casa a gente tem alguém que ajuda, limpa a casa. Só que o básico, garoto, mão de obra qualificadíssima e assim, valor baixíssimo de custo, tá? Perfeito. ótimo. Tipo assim, depois de 10 anos, conquistei minha lava-louça. Ai, Assim, foi tipo, tudo, gente. Ana Maria é o vendo, ó. nome dela. Ela vendo agora com ódio. Que ódio. E assim, a Diane me falou algumas coisas do tipo, ó, ela vai te olhar com cara feia, ela vai ficar com raiva de você, quando você chamar a atenção dela. Te falei, né, que a gente tava falando mal dela aqui, porque ontem eu liguei pra ela, ela não quis me atender. Não quis me atender, não, porque tava no banheiro, nananã. Fica com aquele celular. Mandei mensagem pra Diane, eu já falei pra ela que eu não quero esse celular dentro do banheiro, que quando o pai liga tem que atender na hora. E eu mandei outro áudio pra Diane. Eu falei, pois é, a Ana Maria tá na minha, tá? Que eu sou vingativa, eu quero ver ela com esse celular aqui dentro de casa. Deixa ela, Diane, eu tô falando sério. Olha, eu tô por aqui com ela. Hoje eu tô na TPM, eu tô grilada. Ela pegou eu de calça curta. A Diane falou do outro lado, pois é, eu já falei aqui pra ela também. Fica assim, cara. A Ana Maria fica, ai. Tô ficando louca. E ela tem as coisinhas de adolescente igual todo adolescente. Ela é excepcional. Ela é a melhor aluna da sala. Ela é super inteligente. Mas ela é insuportável. Ela é bagunceira. Ela quer gastar. Ela quer comprar. Entendeu? já Ela tem um passamos por essa short fase. branco. Mas ela quer 3 shorts brancos. Entendi. Porque esse aqui ele é branco com marrom. O outro ela quer só branco. E o outro branco com preto. Entendeu? Ela pega todas as minhas roupas. Porque eu uso P em Aham. cima. E ela também. Olha que coincidência. Olha só. Aí ontem, tava frio. Ontem não, quinta. E eu fui pra academia com a blusa dela. Aí, ó. E ela mandou mensagem, ela... Você Não, tá usando a minha blusa que eu nem usei? Falei, nossa, você gostou? Você gostou? Olha que bacana. Usa as minhas. Ela usa tudo, meu perfume, É recíproco. tudo. Aí ela vai lá, passa meus trem. Pois agora eu vou começar a usar as coisas dela também, Aí, ó. querida. Não tô Fiquei nem risada aí. agora nessa hora. E como que entrou nessa... Mudando um pouquinho, como que entrou nessa vida de blogueiragem, de influencer aí? Verdade, Raíssa? né? Como que Não, você eu entrou? coloco a Ana, inclusive, nisso também, tá? Inclusive, Faço ela fazer provador. eu quero saber só de uma coisa. A Eva veio antes dessa vida de influenciadora ou depois? No meio. No meio. Porque a Eva nasceu em 2019. Aham. E a pandemia veio em 2020. Sim. Eu, assim, até é chato falar, mas eu não senti, não sei vocês, que eu vivia a pandemia como as cidades grandes viveram. Porque, assim, gente, sério, Tangará mesmo, a gente usava máscara, algumas coisas fecharam. Mas eu não sei se é porque eu estava em casa cuidando da Eva, porque ela nasceu em julho de 2019. E foi bem no ápice ali, e aí 2020
começou a maneirar. Então, pra mim, não foi como as outras pessoas viveram, que eu não perdi ninguém próximo, né? Então, assim, pra mim não foi esse... E quando eu comecei, foi por causa de gostar de marketing. Eu fiz administração e tinha muitos cursos em marketing, aleatórios, assim. E aí, uma amiga minha tinha loja, a Yara. E eu falei, amiga, você tem que começar a postar. Você tem que postar e tal. Ela, não sei, porque é o que mais acontece. Não sei mexer nesse negócio de Instagram. Sim, E eu falei, não, eu vou aí na loja e vou postar pra você. E aí, fui na loja pra trabalhar com o Instagram, social media, no caso. Sim. E aí, comecei a postar foto da roupa. Eu comecei a vestir a roupa e falar aleatória. Detalhe, gente, olha que doido. Eu achei que eu tinha criado o provador. Eu que achei. Criadora do provador. Entendi, na sua cabeça. Na minha cabeça, total. Porque, assim, lá em São Paulo, amiga, já existia a provadora há séculos. Mas aí eu comecei a falar ali no provador à toa. E até comentei com a Yara, né? Falei, cara, é legal esse negócio de provador. Vou começar a fazer. Já existia o provador. Realmente, você já viu, assim, né? Eu acho. Foi alguma coisa na minha mente que chamou. Puxou. E foi. Nesse meio tempo, outras 3 empresas me mandaram mensagem. Olha Oi, só. você tá trabalhando com isso? Eu falei, não, né? Eu tenho uma bebê, ela ficava com a babá à tarde toda e eu ficava com ela de manhã, a Eva. Falei, não, eu tenho uma bebê e tal. Ah, não, mas vem aqui e faz um post. Todas as vezes que eu ia, que eu postava, vendia. Olha só. Dava certo. Dava retorno. Dava retorno. Uma dessas lojas é a Rosa Chique, que Olha até aí, hoje ó. eu faço lá. Eu Aham. parei e voltei, que é da Alana. também. Ah, sim, Aham. Que é da Alana. E aí... Ah, não, vem aqui, posta, nananã. E eu postava, vendia, dava certo. Aí um fechou, outro fechou. Em 2 meses, eu tinha 15 parceiros. Em 2 meses. Era pra ser mesmo. Era pra ser. E todo mundo, né? O meu jeito. Eu tô fazendo meu perfil comportamental agora com a Thaísa. Eu sou influente. 200% influente. 200%, total. Ah, vá. E a parte boa, né, é isso. Aí as partes ruins é o que eu tô trabalhando agora. Exato. Porque existe coisas ali no meio do perfil, né, o positivo e o negativo, e coisas que eu realmente não sabia, como o egocentrismo. Eu jamais imaginei que eu era egocêntrica. E a Thaísa começou a falar, então, vou conversar com você aqui uma coisa. E a terapia me ajudou muito a... É porque aqui o podcast é sobre mim. Então, eu não estou me sentindo incomodada em estar falando. Sim. Mas, se fosse qualquer outro lugar, eu me incomodo hoje em ficar falando. Porque eu aprendi, e esse é o meu ponto do egocentrismo. Quando eu chegava em algum lugar, eu tomava conta do lugar. Então, só eu falo, só eu apareço, só eu. Que loucura. E é Animadora ruim. de festa total. Total. Todo mundo vê isso como uma coisa boa, né? E eu sempre fui assim, vou chamar a Raíssa, que a Raíssa é animada. Só que em determinados lugares, eu falava demais, acabava soltando coisa que não precisava. Quando você fala demais, você dá bom dia a cavalo. É isso mesmo. Sim. E aí, eu aprendi isso na terapia. E agora, ela me falando, né, me despertando isso, eu falei, cara, é muito isso. E ela falou, então, você desde o seu perfil influente tem a ver com isso, e por isso você começou a trabalhar com influência, e dá tão certo até hoje. Sim, sim. Passamos por muitos desafios, porque 2020, 2021, 2022 foi muito bom. Porque era uma massa de gente trabalhando, assim, vou falar de Tangará da Serra. Sim. A gente tem ali o quê? Umas 20 influenciadoras? Eu Tudo acho que é isso. Será? Eu acho. Em 2020, tinha umas 40. Tô falando sério. Caraca. Então, assim, foi muito bom, porque realmente quem se identificava com aquilo ali e quem realmente fazia acontecer, foi ficando. Hoje, eu acredito que nós tenhamos umas 20 influenciadoras em Tangará. A gente não tem... aqui é todo mundo conhece. A gente tem as que todo mundo conhece, né? E a gente tem as que trabalham ali, e aí do nada você... essa semana mesmo eu conheci 2. Aleatórias, totalmente. Caramba, que são mais novos, que entraram Que eu não por último, conheço. assim, né? Não conheço, nunca vi. E aí uma menina mandou um post, aí eu entrei pra olhar, uma menina fazendo. Entrei no Instagram dela, ela tem acho que 6 mil seguidores. Ela faz stories, ela faz... E eu, cara, qual que foi o problema?
A gente não tem não sei se o nome seria isso, mas um órgão. Um sindicato. Um sindicato. Aham. Entendeu? Por quê? O maior problema nosso é, eu cobro 100, você cobra 20. Aí que tá. Aí Mas a Raíssa dá resultado. Mas você, como empresária, não quer muito saber do resultado. você quer o Você mais quer aparecer. barato. Porque alguém falou pra você que você tem que postar. Sim. Você quer postar. Entendeu? Eu não quero postar e contratar alguém E pra isso é postar. uma coisa que a Bruna fala, assim, muito pontual. Não é postar, não é... Só que, gente, eu juro, eu trabalho hoje, assim, com umas 30 empresas. E, assim, E muitas delas ainda pensam assim. Não, eu quero postar, eu quero fazer um sorteio. Nossa. Do Não nada, pensa do na nada você vai brotar num estratégia, sorteio. Não. Então, assim, Só eu postar por- super te indico, por causa do tráfego pago, Sim. pra determinadas empresas. Porque Sim. eu sei que tem empresa que não vai dar certo. Uhum. Porque não... Ai, Raíssa, quero te mandar essa caneca. Ah, legal. Qual que eu tenho Instagram? Não tem Instagram. Eu falo, miga, deixa eu só explicar. Eu sou blogueira. Não sei se você tá. Você sabe que eu não sou carteiro. Só pra você entender. Não tem como você me mandar essa caneca, querer que eu divulgo e não ter uma foto no teu Instagram, não ter... Contato ali, né? Um negócio mais facilitado. Não tem. Teu Uhum. portfólio, Ontem né? eu recebi uma t-shirt linda, inclusive. Uhum. E aí eu mandei na hora pra ela. Eu falei, aproveita, coloca... Não tinha um stories. Eu falei, aproveita, coloca nos stories as fotos das camisetas e os valores. As pessoas vão entrar na hora no seu Instagram. É o que eu falo. Eu não te garanto venda. Eu te garanto seguidor. Sim. Eu te garanto que você vai ganhar seguidor. Agora, que você vai vender, depende de você. É outra história. Exatamente. Entendeu? Porque assim... Gente, essa caneca, olha que maravilhosa. Inclusive, muito nananã, tá. Ó, a tinta não sai, pá. Entrou no teu Instagram, não tem uma foto de caneca, não tem o valor da caneca, não tem O nada. atendimento é péssimo. Não adianta. Entendeu? Então, É. assim, perdeu. Uhum. É muito rápido. É o nosso ponto negativo hoje. As pessoas querem agora, sabe? E talvez isso que você tenha, Raíssa, venha lá da faculdade de administração que você fez. Não é uma pessoa aleatória que começou a fazer provador ali e continua. Você teve uma bagagem de estudo de 4 anos ali, de faculdade, que deu algo que você fala assim, olha, por isso que você tava falando assim, eu fui conversar com uma pessoa, dei toda a estrutura que ela precisava pra loja dela. Da loja não, do balé. Aham. Por quê? Porque você tem uma bagagem anterior. Hoje você chega na empresa, você não só faz story. Você fala, Não. fulana, você precisa fazer todo esse trabalho, você precisa fazer um trabalho anterior. Porque... Você dá uma eu falo consultoria sempre, a ali pra consultoria. pessoa. eu falo sempre, Instagram, tem Instagram que parece como fala? Uma loja abandonada. É verdade. Você vai, porque as pessoas, assim, quando que isso aqui foi postado? 2000 e- Nossa, aham. deixa 23. os fixados Você lá vê todo dia. 2023, falou, quem Você vai não seguir? vende? Não, Aquela- gente. Quem que vai seguir? Não, eu não. Não. Você chega lá, não tem um story. Igual eu falo pra Isa, até no nosso Instagram do nosso ponto. Se as pessoas chegarem e não tiver um story pra Não ela saber, vai. vai, que não tá tá abandonado. movimentando, não tá vai. movimentado. Aham. né? Gente, eu fui na vascular esses dias, assim, pra mim é o auge. Vascular. Não é um médico de verruga que dá pra esperar, não é uma sobrancelha, é um vascular. Doutora Ana Beatriz, incrível, inclusive. A gente conversando, ela sabia que eu era influenciadora, que ela me conhece das propagandas. Ela, Raíssa, você acredita que uma paciente veio aqui mês passado e ela falou: você tem Instagram? Aí tenho. Eu vou te indicar para umas amigas então que estão precisando de vascular. Beleza. Ela voltou no mês seguinte para consulta de retorno. A paciente: nossa, doutora, mas aí a senhora não me ajuda? Aí a doutora: por quê? Ela tinha acabado de chegar em Tangará, ela é de São Paulo. Ué, por que ela? Te indiquei para as minhas amigas, mas elas não viram um stories no seu Instagram. Elas não vieram, foram em outro. Não. Ela falou: Raíssa, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu dava risada, eu não sabia Se o eu que fazer. xingava. Se eu xingava ela. Porque, cara, eu tenho tantos anos de formação. Eu sou especialista, blá, blá, blá. Eu falei: doutora, você falando tudo isso aí, as pessoas estão ouvindo blá, 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 blá. As pessoas querem saber o seguinte: quando foi o seu último Reels? Entendeu? Hoje, o seu profissional... E esse é o maior problema que o Paulo Vieira fala muito sobre isso. Se você tá ali assistindo, achando que você está ganhando conhecimento e não está pagando nada, você é a vaca. Você é o produto. Ele Você fala é a vaca. aham. Porque você tá num curral eletrônico perdendo o seu tempo. Não, mas eu vejo só coisa boa.
Beleza, mas você tá se especializando? Porque o Instagram é pra você procurar a Raíssa, procurar o nosso ponto. Nosso ponto? O que é isso, nosso ponto? Ah, um podcast. Ah, legal. Olhei ali os cortezinhos da Giane. Se eu quero realmente conhecer o nosso ponto, o que eu vou fazer? Eu vou no podcast. Eu vou procurar onde ele tá. Será que tá no YouTube? Será que tá no podcast? Será que tá na onde? Será que esse povo faz alguma coisa a mais? Entendeu? A Raíssa é a mesma coisa. Exato. A Raíssa é blogueira. Ah, vamos ver. Ah, Instagram, tá. Beleza. Será que ela divulga? Quando que ela divulga? O que ela tá fazendo? Onde ela tá? E as pessoas fazem cursos hoje pelo Instagram. Como que me faz curso pelo Instagram? Isso eu não sabia. Não, me explica. Não, Isso eu não me sabia. explica. Não, eu sei. Porque eu li um livro, O Poder da Ação. Você acha que você vai resolver a sua vida lendo um livro, O Poder da Ação, ouvindo o podcast da Giane? Não, eu vou resolver o meu casamento. Meu casamento é uma bosta. Tá tudo errado, tô quase me separando. Mas eu ouvi o podcast da Giane, entendeu? Sim. E vou resolver. Não vai. Enquanto você não pagar... E o Paulo Vieira, ele fala isso assim, né? Muito top. Sim. Se você quer realmente adquirir um conhecimento, se você quer realmente que a sua vida mude, você tem que pagar. Transformação? Você tem que pagar. Se você quer realmente assistir o podcast da Giane, inclusive assistir, tá maravilhoso. Ouvi, vi isso, tal, mas eu quero mudança, eu quero alcançar algo maior. Você precisa pagar pra isso acontecer. Sim, realmente. E é o que as pessoas não querem fazer com nós que somos influenciadores. Porque é muito caro, né? Quantos que você cobra, Raí? Olha, gente, você quer me dar uma dor de cabeça. É a pessoa mandar assim, quanto que você tá cobrando? Nossa. É tipo assim, é pra fazer a sua unha? Como se fosse qualquer Eu não faço unha. né? Não é E qualquer tem o seu coisa. tempo, a sua criatividade. Tudo. E não é só envolvida. isso. Tem a consultoria. Esse balé que eu falei pra vocês, ela me convidou pra fazer a divulgação. Primeira coisa que eu olhei, Instagram. Tinha foto, tinha vídeo, tal. Mas não tinha conteúdo. Foto e vídeo não é conteúdo. Não tinha Primeira informação, coisa que eu né, falei pra ela, quem tá compra um tripé. Coloca o tripé ali no canto daquela parede, coloca o seu celular e deixa gravar. As pessoas querem ver as crianças que fazem balé aqui. As pessoas querem ver como você ensina as crianças. Sim. As pessoas querem ver você. O que mais dá audiência no Instagram, gente? Separação, doença, bebê, morte, tragédia. Por quê? Porque as pessoas são curiosas. Elas querem saber. Quer viralizar? Faz vídeo com seu marido. Quer viralizar? Fala mal de alguém. É verdade. É verdade. Cria uma polêmica. Ai, Raíssa, mas isso é certo? Óbvio que não. Se você for vazio, se você não tiver conteúdo, você vai se embasar só nisso. Ai, pera, eu preciso engravidar agora pra ganhar audiência, entendeu? Meu Deus. Eu preciso brigar com alguém, eu preciso mostrar o meu marido, eu preciso... Agora, se você tiver conteúdo e você tiver um propósito, você vai alcançar pessoas com o seu mesmo propósito e vai fazer sentido pra você. Porque, detalhe, se você começar a fazer tudo por dinheiro, vai ficar vazio. Você vai começar... É a mesma coisa da pessoa que não tem Jesus. Você vai fazendo, você vai vivendo, você tem dinheiro, você viaja, você tem marido, você é famosa, você tem um corpão, você tem filho, mas falta. Tá vazio, tá precisando de alguma coisa. É Jesus, minha filha. Jesus, Se você tá sentindo isso, é Jesus. Sinto em te dizer, mas você vai ter que ir pra Jesus. E é difícil, porque essa coisa do... Ai, eu vou ter que parar de beber. É a primeira coisa que eu acho que a pessoa pensa, né? Vou ter que parar de mostrar minha bunda. Vou ter que parar de usar uma roupa curta. Você não vai ter que parar de fazer nada, entendeu? Você não vai ter que parar de fazer nada. Ou você vai ter que parar de ser louca, entendeu? Porque se você tá buscando na rede social, na sua família, na sua vida, uma coisa totalmente aleatória e não tem um propósito, não tem um... Sabe? Só pra ganhar dinheiro. Não, eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso pagar minhas contas, a escola das crianças. Não vai dar certo. Isso não pode ser o propósito, né? Buscar dinheiro não pode ser o propósito. E, Raíssa, o seguinte, você tá falando aí sobre o marketing, que as pessoas têm que se especializar. E o que você tá olhando meu cabelo, meu amor? Aqui? Tá pra cima aqui. Tá olhando meu cabelo? Gente, eu meu corte ficou errado. Nem percebi, desculpa. Meu corte ficou errado, gente? Não, acho que Fala aí, ela tá vesga. Tem um fiozinho tá. só. Arruma o cabelo dele. Eu nem tô vendo o fiozinho. Ô, Raíssa, Agora sim.
Você tem acompanhado alguma coisa desse negócio de inteligência artificial Super! aí? O que você acha que vai Que ser babado que isso, né? vai ser das Loucura. blogueiras? O que vai ser das Seja empresas? Eu não acho que vai prejudicar. Eu não acho que vai... Agora, De influencer, também acho que não. não vai prejudicar nada, amigo. Você acha que não? Não. Me conte, qual que é a É sua... só... Essa semana mesmo eu tava lendo um artigo, o pessoal falando que coloca a IA nas câmeras pra... Duas coisas que eu achei interessantíssimo. Diagnosticar o seu humor, por exemplo. Você tem uma câmera aqui pra ver como que o seu convidado está. Aham. Ele tá ansioso, ele tá feliz, ele tá... Você tem noção que o negócio que tá lá dentro da câmera... Teve um médico que ele programou a IA dele pra todos os dias ele ter uma conversa com o Paulo Vieira. Aí você vai falar pra mim, como, né? Porque o Paulo Vieira é caríssimo, sim. nananã. Aham. Ele programou a IA. A IA pegou todos os livros do Paulo Vieira, as palestras, tudo que o Paulo Vieira já falou, Motivacional que ele precisa. tudo. E ele pergunta pra IA. Porque você sabe, se você fizer a pergunta certa pra IA, ela sim. te responde. Não, primeiro que ele alimentou com dados. Super. Exato. Pronto. O que o Paulo, né, digamos, né, vamos supor que é o meu trabalho. O que o Paulo Vieira faria para conseguir novos parceiros, não sei o quê? Aí a responde. O que o Paulo Vieira... Johnny, eu não dou conta. Gente, então assim, pra nós, eu acredito que não vai ser prejudicial. Qual que é o problema? A questão são essas pessoas ficarem nessa otimização de eu vou deixar fazer isso, depois eu faço. Ou pega a IA e faz. Começa a fazer você, porque senão aí sim a IA te passa pra trás. Exato. Porque, por exemplo, eu preciso fazer um vídeo. Não, eu vou usar a IA. Por que você vai usar a IA? Sendo que você pode fazer melhor. Sim. Eu não acho, eu posso estar errada, óbvio, mas eu não acho que o mecânico substitui o manual. Eu não acho. Então, eu não acho que uma IA me substituiria. Entendeu? Porque ela pode ser super inteligente, mas ela não tem a minha essência. Ela pode ser eu. Ela pode ter todos os meus dados, a minha... Tudo. Mas ela não tem a minha essência. Ela não passou pelo que eu passei. Sim. Ela não tem o meu tato. Entendeu? O que a gente precisa? A gente precisa usar isso pro nosso favor. Isso. Pra otimizar tempo, pra apresentar pros nossos parceiros, pra realmente mostrar pra eles, um exemplo é o tráfego pago. Sim. Você tem noção que você pode divulgar comigo? Muito bom, Você já falou com a Isa sobre o tráfego pago? Não, mas eu vou impulsionar no Instagram. É totalmente diferente. Não é a mesma coisa? Se você pesquisasse, você saberia que não é. Sim. Mas, como realmente não tem tempo, empresário, pesquisa. Fala com ela primeiro pra gente fazer um tráfego pago. Porque isso, gente, você sabe o tanto que a IA ajudou nisso. Pra gente conseguir rastrear realmente verdadeiros clientes, verdadeiros investidores, tudo. Eu acho que é um baita de um benefício. E assim, primeira coisa, se você, tudo que você coloca força, piora. Expande, né? Expande mesmo. Tudo que você coloca ali. Já pensou se eu ficar pensando, IA é ruim, IA é péssimo, IA... Sim. Filhinho, Não vai utilizar. crescer. Não adianta você ficar aí verdade. reclamando, chorando igual um bebê chorão. O negócio tá indo. O Tesla tá lá fazendo a tranqueira dele, os satélites dele, os bichos dele. Gente, é muito... Você tem noção que tem internet que anda nos carros... Como que é o nome? Tem Starlink. Eu Starlink? acho sensacional. E quero, inclusive. Gente, é surreal. Até uns dias era escada, o trem não funcionava. Chovia, Aham. acabou a internet. Lembra do barulhinho? Cara, então assim, se você ficar reclamando, não vai adiantar nada. O que eu posso fazer? Eu posso aprender Me sobre. atualizar, né? Eu posso me atualizar. É o que eu falo sobre os empresários em relação às influenciadoras. Esse negócio de influenciadora não vai dar certo. Lá em 2020. Estamos em 2025 Continua dando aumentando. certo. e só aumentando, continua dando certo. Nós estamos ganhando nosso dinheiro e vocês estão fechando loja. Quem que não tá dando certo? Sim. Realmente. Entendeu? Então, assim, cara, eu acho que vem muito da humildade também. Eu entendo que tem aqueles empresários que são mais arcaicos, né? Que é aquela coisa, eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. Então, é realmente da pessoa... Cara, é o que o Paulo Vieira fala muito. Você precisa ter humildade, você tem que ter ambição
Mas você precisa ter humildade pra falar, pera, eu vou ouvir. Não tá dando certo? Vamos mudar. Tipo isso, né? Sim. Sim. E por isso nós gravamos até um episódio sobre inteligência artificial para entender um pouco disso, porque o que as pessoas, se a gente não aprender a usar inteligência artificial, nós seremos os nossos avós que... Coloca o número de telefone aqui pra mim. Super! Não, a gente já E a tá gente um pouco fica pra assim. trás muito rápido. Sim. O trem vai avançando de uma Porque maneira... agora é tudo... Vai avançando de uma maneira. E até isso mesmo, se não aparecer o rosto na rede social, se não tiver um rosto aparecendo, daqui a pouco vira só postzinho igual tava antigamente. Antigamente. E era um Que era só negócio foto e tal, nossa. e agora é só IA. Só IA. E vai virar uma porcaria. É, vai ser uma tragédia. Então tá, ô Raíssa, vamos lá. Raíssa começou lá em 2020 na profissão. E eu assim, como que foi pra você? Apesar que você... nem vou perguntar isso, que a Raíssa é desbocada, ela é desbocada. Como foi pra você gravar o primeiro... Não, já gravava, Não, foi tranquilo, foi tranquilo. De boa. Antes Nasci até eu já pra gravava, isso, entendeu? sim. E assim, de dificuldade, você teve alguma dificuldade no começo? Você falou agora das dificuldades de que cada um cobra um valor, né? Hoje é mais, o problema No é mais começo isso. era mais isso. E essa questão de apresentar o trabalho mesmo. E você ir e falar um valor e outra menina ir, às vezes a menina que não gosta de você, que acontecia muito. Nossa, gente, muita rivalidade, Gente, né? em 2020 era terrível. Porque Imagina, hoje... 40, né? Hoje, às vezes as pessoas não se gostam, mas existe uma noção. Respeito ali. É, aquela coisa, não gosto dela, deixa ela Tudo lá. bem, né? Antigamente não, era não gosto Roubava dela, a vou empresa falar da mal outra, dela, entendeu? Então Sim. isso é muito chato. E eu Sim. passei por muito disso porque eu sou do... Eu comecei quando tudo era mato, Né? entendeu? Então a Manu Ciotti foi a primeira lá de Tangará, que realmente foi influenciadora. A Nairi Calisto, nós estamos desde o começo, a gente se conheceu por causa disso, inclusive. Sim. Então a gente passou muito por isso. Essa coisa da rivalidade que é totalmente desnecessária. Sim. Porque você não sou eu e eu não sou você. E se você não der resultado, a empresa vai te dar tchau, amor. Então cuida do seu. Dá resultado e é só isso que você tem que fazer. Mais nada. Pra mim é simples. Sim. Ai, mandou embora a Raíssa porque ela é ruim. Sim, porque eu fui ruim naquela empresa. Só que eu tenho outras 30. Entendeu? E tá ótimo. E depende muito do público também, eu acredito, né? Porque tem Muito. público que se encaixa. Vamos supor, Raíssa, ela é mais... Se conecta com Mãe. você, né? E a Raíssa, ela é mais leve, brincalhona e tudo mais. Vamos supor, com um escritório de advocacia, que não vai contratar, mas um escritório de advocacia já talvez não comportaria Não. com esse seu jeito mais leve de ser. Talvez uma pessoa mais Séria. séria Mais e tudo formal, mais. né? E às vezes tem empresas que não conectam com algum tipo Sim, e acha que... e Não, é mas isso. eu quero contratar a Raíssa porque a Raíssa dá resultado. Mas às vezes aquele público não dá certo. E é sobre o cheiro de cada um também. Hoje não é tanto número, né? Hoje a gente tem, não é tanto quantidade, mas a qualidade dos Sim, seus seguidores. Sim. Porque tem pessoas que têm muitos seguidores e não tem um engajamento Não. adequado com a quantidade de pessoas que ela tem ali no perfil. E por isso que é interessante você ser a cara da sua empresa. Eu tenho, falando em advogada, tem a Lauren lá em Tangará, inteligentíssima, inclusive. Ela é a cara da empresa dela, entendeu? A Ana, que agora foi mãezinha, tá quietinha e tal. Ela é a cara dela. Ela fala sobre os processos tributários, zero, não sei o que das contas. Ela é a cara dela. Então, assim, quer divulgar algo pontual para acessar um novo público? Raíssa Cabianca. Sim. Agora, não. Todos os dias. Não dá. Tem que Você ser. precisa ser a cara da sua empresa. Sim. A Andressa, ela é blogueira, só que ela é dona da Vilarejo. Sim. Ela pode me chamar para fazer um provador? Pode. Inclusive, precisa, que não chamou até agora, né, Andressa? Mas, enfim. Mas ela chama a Dayana. Mas só que ela tem que ser a cara da empresa. Entendeu? E assim, todos os outros, Todos os nichos. qualquer nicho. Loja de tinta, loja de sapato, tudo. E como que funciona isso, Raíssa? Isso eu não sei mesmo. Você vai na empresa, contratei você pra fazer o provador lá, ou Divulgar. a publi da minha Do empresa. nosso ponto. Você vai estudar um pouco da empresa, você cria roteiro pra você, ou você vai lá, olhou e já começa a gravar? Como funciona? Normalmente eu vou, olhei, porque eu sou bem imediatista. É um problema, inclusive. Ponto negativo. Encaixa super bem no seu dia a dia, assim. Eu Encaixa, mas é acompanho. ruim. É. É ruim. Mas é porque eu agora tô sendo analisada, gente. É difícil. Ai, pronto. Mas assim, um problema que eu tenho é não ter o que você tem.
Essa coisa do aqui, depois a gente vai fazer I, depois a gente vai fazer, entendeu? Eu não sou muito analista. Pra mim dá certo, só Sim. que a longo prazo dá errado. Então o que que é o ideal? Nosso ponto me chamou e vocês vendem caneca. Então, primeira coisa, eu preciso me identificar com a empresa. A Supernova, que é uma empresa que eu divulgo hoje em dia, eu tava de olho nela faz tempo, mas ela não me chamava. E aí eu fui lá umas 2 vezes pra ver o atendimento. Eu sempre faço isso. Fui lá, vi que o atendimento era bom. Aí já postei um videozinho, porque eu sou intencional. Lógico. Gente, comprei esse batom. Ó, foi lá na Supernova, viu? Inclusive, Supernova, ó, adorei. Nananana. Ei, fica aí, entendeu? Fica aí a dica. E já aconteceu da empresa falar comigo, eu ir até a empresa e não gostar e não divulgar. A empresa, ai, nananã. Aí eu falo, ah, beleza, eu vou encaixar na minha agenda, tal. E eu fui conhecer a empresa e não gostei. Não gostei do atendimento, não gostei do produto. Já aconteceu, bastante. Então, e já aconteceu de eu estar divulgando a empresa e receber muita reclamação. Então, não sei, tô aqui... Ai, Raíssa, as canecas estão vindo quebrada do nosso ponto. Ai, eu paro de divulgar. Sim, entendi. Porque Não é só adianta. pelo dinheiro. Não é Não, pelo dinheiro. não é pelo dinheiro. É a sua Não credibilidade que tá ali, né, que você tá é falando. pelo propósito. Eu não estou divulgando nenhuma das empresas que eu divulgo, desde roupa até batom, até apoquê, sei lá, para vender. Eu estou divulgando para te ajudar. Porque você vai no aniversário de criança hoje e precisa de um pijama para o seu sobrinho. Sim. Porque você tá precisando presentear sua namorada no Dia dos Namorados e ela gosta de batom. Entendeu? Então, não é por isso. Se não tiver um propósito, não dá certo. Você precisa ter um propósito. É uma coisa que eu aprendi, muitas pessoas respondem, quando você me perguntou, quem é a Raíssa, né? Às vezes as pessoas já respondem assim, ah, eu sou a mãe da fulana, eu fiz a ciclana. Então, eu sou cristã. A primeira coisa que eu sou é cristã. Eu começo com Jesus. Aí vem o resto. Porque ele me faz ser o resto. Entendeu? E a mesma coisa trabalhar. Eu sou influenciadora. Agora eu sou influenciadora. Antes disso, eu sou casada. Tenho meu marido, tenho minha filha. Deu tudo errado. Isso aqui é o meu suporte. Entendeu? Porque eu sou influenciadora. Eu estou influenciadora agora. Sim. Ano que vem eu posso não ser. É igual vocês. Sim. Não, tem o nosso ponto agora. Vai crescer, vai virar um gigante. Vai chamar o, sei lá, Paulo Vieira. Paulo Vieira. Ai, vocês me chamam daqui. daqui. Entendeu? Não, deu errado. Vocês vão continuar igual. Entendeu? Porque a base de vocês tem uma base. E é o que as pessoas não entendem às vezes. E pra fazer a divulgação, precisa ter a base. Sim. Não dá pra eu divulgar um lugar que eu... Açaí, gente. Açaí, o que me pedem pra divulgar açaí, eu não tomo açaí. Eu não gosto de açaí. E aí eu falo, olha, meu marido ama, mas eu não gosto de açaí. Aí a pessoa, então eu vou mandar pro Vinícius, então. Eu falo, super, pode mandar. Inclusive, as pessoas adoram o Vinícius, né? Na rede social, ele não é muito... Por isso que as pessoas gostam, né? Porque ele é misterioso. E aí eu falo, manda, mas assim, pra eu ir lá, pra eu divulgar sorvete. Eu não gosto de sorvete. Eu não gosto de sorvete. Gosto A de Fini. Fini, a única coisa da Fini que eu gosto é os ovinhos aqui, ó. Meus ovinhos, ó aqui, meus ovinhos. Então, assim, tem coisas que não faz sentido, sabe? E eu já divulguei o Chiquinho mesmo. Adoro o Chiquinho. Sim. Só que não é uma coisa que, igual a Nairi. A Nairi ama. Você não tá entendendo. Todo dia. Ela é doida por causa de doce. Ela é uma formiga. Eu já não. Agora, o que eu divulgo? Sushi. Zuma. Pelo amor de Deus. Melhor do Brasil, Ai, Zuma, gente, inclusive. maravilhoso. A Gotham, porque tem comida, tem carne, tem a bodega, feijoada. Ó, comi feijoada antes de vir pra cá. Então, tem Sim. que ter a ver, entendeu? Perfeito. Isso. Raíssa, só mudando um pouquinho agora, voltando um pouquinho pra Raíssa Pessoa. Se você tivesse a possibilidade de mudar alguma coisa da Raíssa de 10 anos atrás, o que você mudaria? Eu ia parar de ser louca. Parar de ser louca. Porque há 10 anos atrás, eu tinha 22. Amigo, eu era muito louca. Ó, eu tô te falando, as pessoas que me conhecem há muito tempo, olham pra mim hoje e falam, sério? Sério isso?
O que ontem na academia, sexta-feira na academia, a gente falando de relacionamento, né? Que, cara, as mulheres, querendo ou não, a gente toma o lugar de vocês, a gente é muito pra frente, a gente quer fazer tudo. E isso acaba com o relacionamento. E o que me ajudou foi Jesus, entendeu? Porque eu sou muito eu. E o Vinícius é muito Vinícius. E aí a gente... Então, o Espírito Santo, ele fala, cala a boca. Bem de longe você ouve ele, cala a boca. Entendeu? Não responde. E é isso. E aí as meninas da academia, então pronto, eu preciso ir pra igreja. É isso que tava faltando. Mas é isso, gente. Pro meu casamento melhorar. Falei, sim. Porque há 10 anos atrás, eu não tinha essa noção. Primeiro, eu não fazia terapia. A gente começa por aí. E eu era muito desbocada. Então, esse meu lado, que é muito bom, que é maravilhoso, que eu tenho muitos pontos positivos sobre isso, a minha generosidade, eu tenho um altruísmo e tudo, só que dou bom dia a cavalo. Sim. Entendeu? Hoje, mesmo eu falando aqui bastante com vocês, eu consigo pensar pra falar. Tudo que eu falei aqui, sem parar durante 2 horas, eu consigo pensar pra falar. Eu não pensava. Caraca. Eu não pensava. E é o que acontece com muitas. Porque hoje eu vejo. E você percebe, fala, cara, eu era essa pessoa. Nossa, eu fico numa dó. Sabe por quê? logo. Porque não faz sentido pra ela. Eu só comecei a cuidar da minha saúde agora em janeiro. Que foi por causa da Isa Latuf, que é uma nutricionista lá de São Paulo, Franca. Ela é católica e ela faz o jejum intermitente com oração e jejum. Gente, ela é incrível. Nossa, Caraca. que legal. Hein? E apareceu pra mim, eu emagreci 6 quilos, eu tava com 75 quilos, quase 76 em janeiro. Eu tenho lipedema e pra mim, assim, é um problema, porque a perna incha, dá muita dor, dá muita celulite, o que prejudica. A minha mãe faleceu de trombose, então Sua mãe... todos os anos eu preciso ir no vascular. Por isso que eu fui na doutora Ana. Eu preciso ir no vascular pra ver as minhas varizes, porque é hereditário. E eu tenho lipedema, que é uma gordura localizada na perna, que pode obstruir as varizes, que pode gerar a trombose. Atrapalha a circulação. Total. E a minha mãe faleceu de trombose. Foi uma infecção generalizada por conta do inchaço nas pernas. Então, eu preciso estar sempre olhando isso. Então, assim, sabe? Uma coisa puxa a outra. Então, se eu vejo, na época, né, não fazia sentido pra mim ficar mais calada. E em janeiro, como em janeiro não fazia sentido eu ter que me exercitar, pra essas pessoas hoje que não têm noção, não faz sentido. Sim, Você vai falar, e por quê? Porque não busca conhecimento. sim. Eu só comecei a ter noção e fazer sentido quando eu comecei a buscar me conhecer. É o bendito do autoconhecimento. E o poder da autorresponsabilidade, Raíssa. Ah, que eu isso tô fez lendo, com a sua tá? vida? É um tapa. meu Deus! Pega e faz assim Alta com você. Gente, aquele livro não é... responsabilidade. Não leiam. Não leiam se vocês não estão preparados. Sabe por quê? Porque se você não está preparado para ler aquele livro, você vai falar, cala a boca, para de ser louco. Porque é muito surreal. Você fala, gente, eu não sou generosa. Toda vez eu dou ali, ó, oferta. Toda vez eu dou um dinheirinho pra alguém. Né? E é muito além Sim. disso, assim. É você entender que tá dando errado por sua causa. O Paulo fala muito disso, né? Pega nessa barriga. Aham. Segura. Coloca Segura nessa barriga. Tira. Isso aqui... De quem que é essa barriga? É sua. A culpa é quem? É sua. É minha. É sua. Não... Ah, mas é porque eu moro longe. Ah, mas é porque... Ai, é Isso muito foi um dolorido. divisor de águas na minha vida. O autorresponsabilidade? O poder da autorresponsabilidade, porque, como eu falei pra você, nos bastidores, quando eu assisti essa palestra dele, quando ele tava lançando o livro, aquilo falou assim, cara, depende de mim. Até então, a culpa era de quem? Do mundo. Outros. Era das condições que nasceu. Eu nasci É, a assim, gente era pobre, né? Porque eu nasci nesse lugar aqui, meus pais não têm conhecimento por causa disso. Sempre colocando a culpa no outro. É o Estado que não me ajuda, é o governo, sempre colocando culpa nos outros. Até eu... Aquilo abriu minha mente, assim, de uma maneira que muitas pessoas que estão assistindo não têm noção. Não. É. Que são sempre colocando a culpa nos outros, culpa nos outros, culpa nos outros. Até eu ter essa noção, eu falo assim, cara, a responsabilidade é minha. Sim. Se eu estou com essa, claro...
não ser uma pessoa doente que está acima do peso e tudo mais. Agora, uma pessoa que não é doente, está sobrepeso, a culpa é dela, Sim. é própria dela. E quem tem o poder de resolver o problema dela? Ela. Só mesma. ela. E é muito doido, porque até essa questão de vocês... É muito difícil nos relacionamentos. Uhum. Porque quando você... É igual a Jane fala. Se ele tá reclamando, ouve o que ele tá falando. Você não tá ouvindo. E quando você não tem noção, você não vai se culpar. Uhum. Você vai culpar o outro. Você vai falar que você não tá aprendendo porque você tem filho. Você vai falar que você não tá indo pra tal lugar porque você não tem como ir. Você tá gorda porque você tá ansiosa. Aí você come demais. E até pouquíssimo tempo, eu achava muito, assim, que essa questão de corpo... que cada um tem o seu, que não tem problema você ter, né, estar acima do peso. A questão não é essa. Uhum. A questão não é estar acima do peso. A questão não é que eu preciso ser magra igual a Isa, porque eu jamais serei. A questão é, eu preciso me cuidar. Uhum. Por quê? Porque se eu não me cuidar, eu vou engordar muito e o meu lipedema vai piorar e vai piorar. Eu não vou... Ontem eu vi uma frase assim, eu morreria pela minha família. Que lindo. Mas você viveria por ela? Uhum. Nossa. Começar a cuidar da sua saúde? Começar... Não, né? Porque viver é mais difícil. Sim. Certeza. Se Parar cuidar é mais de- difícil. Parar de beber demais, parar de comer demais, parar... Então, a autorresponsabilidade Nossa. é isso. É isso. E quando você lê o livro do Paulo Vieira, e se você tiver realmente aberto, porque é uma coisa assim, é por isso que eu falo do propósito, gente. No meu Instagram eu posto de tudo, né? Roupa, sapato, comida, tá. Mas assim, eu não posso passar um dia sem falar disso. Uhum. Sem falar de autorresponsabilidade. Ou sem falar de busque se conhecer. Para de ficar culpando o outro, para de ficar reclamando. Agradece. Ai, porque eu não tenho ninguém pra ajudar na minha casa. E você tá limpando sua casa porque você tem saúde. Uhum. Porque se você não tivesse saúde, você não tava. Ontem eu falei isso. Falei, às vezes, eu dou graças a Deus que eu tenho a Fia lá em casa pra me ajudar, né? Só que se eu não tivesse ela, eu ia estar dando glória a Deus. É difícil? É muito difícil. Você agradecer, você ser... E não é você ser chata, ser a tia do... Ai, tá tudo lindo. Não, é você realmente reconhecer. Cara, acho que eu tenho mais coisa pra agradecer do que pra reclamar. Eu tô sem dinheiro, tô devendo meu cartão. O meu carro tá com o pneu quebrado, sei lá, tá com o negócio... Não tá funcionando. Mas eu acho que eu tenho muita coisa pra agradecer. Porque eu tô com saúde, os meus filhos estão bem, eu tenho um emprego, sabe? Os pontos que as pessoas não veem. Pra mim, um dos insights, assim, foi em janeiro, com a Isa Latuf, com o jejum intermitente. Porque foi aonde eu vi que eu precisava cuidar do meu corpo mesmo. Não para ter barriga trincada, não para caber na calça 38, única e simplesmente para eu conseguir controlar o meu lipedema e ver a minha filha crescer. E conseguir pegar a Eva no colo e conseguir caminhar com ela. Olha que coisa besta. Eu consegui caminhar com a minha filha. Pois é, tem gente que não consegue. É muito doido. É muito doido. E o pior de tudo são as pessoas que elas querem a mudança, mas não querem Pagar o preço, né? O Paulo fala muito isso, sobre processo. pagar o preço. Porque pra você ir pra academia, cara, você não é acostumado a ir pra academia. É um parto pra quando a gente não tá Nossa, acostumado a ir pra horrível. academia. É um parto pra você ir pra academia. Eu não tô acostumado a não reclamar. É um parto eu não Nossa. reclamar hoje. Igual você falou sobre a sua enteada indo pra lá, você tem que mudar com a Eva. É um parto você Muito. ter que falar assim, eu não posso gritar. Entendeu? Eu quero gritar! É uma luta contra a gente É. mesmo. E esse processo, igual ela falou no começo, né, meu amor? É um processo, ela está numa busca de autoconhecimento. Autoconhecimento. Isso é transformador. Porque a Raíssa daqui 2 anos, Nossa. ela vai ser irreconhecível. Aham. Não, Vai e ser eu a vou, Raíssa eu de- vou agradecer a Deus, porque a Raíssa de 22 Nossa. já agradece a Deus pela Raíssa de 33. Sim. Imagina a Raíssa de 43. Nossa. Então, você acha que é fácil você levantar cedo e ir pra academia? Você levantar... E não é eu, Raíssa, é qualquer pessoa. Sim. Nós Sim. todos somos vitoriosíssimos. A gente Sim. acorda, a gente trabalha, a gente rala, a gente faz.
Só que a gente faz isso no automático. Sim. Se a gente fizesse isso dando sentido pra vida, a Sim. gente valorizaria muito mais. Porque eu acordo, eu trabalho, eu ganho dinheiro, blá, 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 blá. Eu não fiz nada. Sim. Vocês já se depararam com isso? Eu Já. fiz tanta coisa no dia todo, mas eu não fiz nada. Parece Sim. que não fez Não nada. consigo lembrar. Porque eu não consigo viver. Porque eu tô dirigindo, eu tô respondendo gente no celular. Porque eu tô no banheiro, eu tô respondendo gente. Eu tô atendendo telefone. Eu tô na mesa do café da manhã, eu tô respondendo um WhatsApp. Porque a gente quer tudo muito rápido. Sim. Por que que os nossos avós, não vou nem falar os nossos pais, mas os nossos avós, tiveram uma vida ali saudável? Tinha um monte de coisa ruim naquela época, né? Que era o abuso, é o patriarcado que a gente vive também até hoje, mas muito machismo e tal. Só que assim, eles eram tranquilos, eles não tinham internet, eles não tinham acesso a nada. Sim. Isso não quer dizer que é bom. A gente vive um tempo muito bom Sim, também. com certeza. A gente só precisa saber usá-lo de uma maneira ok. Colocar Sim. um pouquinho o pé no freio, né? Porque, Porque tem senão nós horas... vamos enlouquecer. Vamos Tem enlouquecer. criança, gente, com crise de ansiedade. Criança É. de 5 anos. Não, pelo amor de Deus. Tem dia É. que a Eva tá lá acelerada e fala: você tá louca? Pode parar. Ela fala: eu tô ansiosa. Caramba. Meu Deus, Ela tem que 5 anos. loucura. Meu Ela Deus. tem um aniversário hoje pra ir. Aí ontem à noite ela chegou, me abraçou e tal. Aí ela: ai, mamãe, eu tô ansiosa. Falei: para de ser louca, o que é isso? Aí ela: quero no aniversário logo. Eu falo: e vai adiantar você ficar assim? Mas Ansiosa? ele é só pensando Não. nisso até. Falei: então vai tomar um banho. Vai lá, toma um banho, relaxa, pensa em outra coisa. Porque não vai adiantar nada você ficar desse jeito. Aí ela fica: é, né, mamãe? Tá bom. Aí ela vai pro banheiro, ela fica lá brincando. Aí eu deixo ela um pouco lá brincando com as Barbie dela. Falou: xixi. Você falava que você tava ansioso quando você tinha 5 anos de idade? Ih, nem sabia Ah, que era isso. amigo, uma hora dessa. Não queria nem tomar banho pra brincar. Não queria saber disso, Entendeu? não. Aham. Então, assim, é bom, muita coisa boa, mas muita coisa também que elas vão tudo ter que resolver na terapia. É, isso é. Todo mundo vai chegar um tempo que falar, a pessoa que não passa por terapia dá terapia jeito, vai a sofrer. terapia dá jeito. Profissão do futuro, terapeuta. Terapeuta. É Tá. isso, pronto, façam E você vê, esses psicologia. dias eu tava conversando com um menino que me ajuda também lá em casa, o Leandro, corta grama. As profissões agora, vocês podem perceber. Aham. IA, top. Uhum. Tecnologia. Que profissão que tá dando dinheiro? Mão de obra. Aham, Não tem quem corta grama. é O cara verdade. cobra Ué, 250 não, aqui, reais. 300 ele se vi- for cortar tudo aqui, não se é? for 300 reais, 300 ele reais. corta de uma hora e pouquinho, meu Sim. amor? Aí, Uma hora. Se ele for nem rápido, isso. é 10 minutos. vem dois aqui, ó. Entendeu? Gente. Não tem quem cuida de idoso. Uhum. Não tem quem atende. Ontem eu tava falando com uma menina que tem um negócio lá em Tangará. Tá fechado. Ela tem 2. Nossa. Uma tá fechada porque não tem funcionário. Caraca. Você tem. Coloca uma IA lá pra atender. Aquela, a birrenta, né? Ué, coloca a IA, vocês não gostam de IA? Não dá. Sim. Lá no Japão daria, né? Um robozinho. verdade, Lá verdade. dá, lá dá. Mas assim, não dá. O Vinícius morou em Paris, ó. Eu li Paris ali. O Vinícius morou em Madrid em 2017, se não me engano. Naquela época, tinha coisas que hoje a gente tem. Deixa eu ver aqui. Caraca. Vira, mexe, ele fala: nossa, isso aí lá em 2017, lá em Caraca. Madrid. Já tinha lá, né? Você tem noção? É. Então você se prepara para os nossos Ixi. 10 anos para frente. Aham. Porque vai ter muita coisa. E aí, se a gente continuar nessa mentalidade de eu não faço porque eu tô com preguiça. Eu vivo falando pra Bruna, inclusive. Quando que você vai começar a ir pra academia? Quando que você vai começar a ir pra academia? Não quero. Eu falo: não adianta. Você vai ter que ir uma hora. É. E é aquilo, né? Ou você vai pela dor, Aham. ou você vai pelo amor. Exato. Minha avó ontem contou um negócio pra mim, minha avó é meio doida. Minha avó é um barato, né? Aí ela: ai, preciso tirar uma foto sua com a Giovana. Aí eu: do nada, minha avó do nada. Eu: por que, Vona? Que é minha prima. Você não sabe disso, mas eu sabia que você ia voltar pra Jesus. Aí eu: do nada, Vona, o que a senhora tá falando? Minha avó. Aí do nada ela puxa umas coisas de antigamente e tal. O HD da minha avó mental,
ele esgotou. Então ela lembra mais de coisas do passado do que coisas de agora. Então ela puxa, ela lembra que ela apanhou da mãe dela Coisa de idoso isso, né? A avó dela Muito. também. Muito. Eles lembram. Aham. Aí eu falei, por que, vó? Ela, porque eu tive uma visão aqui um dia. A minha avó, ela tem uma conexão com Deus direta. Tem uma cordinha aqui, ó. Eu preciso de alguma coisa. Eu falo, vó, vem orar por mim aqui, por favor. Que a senhora conversa mais fácil ali com ele. Ela viu, isso, eu namorava o Vinícius, eu não ia na igreja. Ela me viu em pé, na frente da televisão dela, com a Giovana do lado grande. Com a Giovana igual ela é agora. A Giovana era bebê nessa época. Caramba. Comecei a namorar o Vinícius, a Giovana tinha nascido, nem sei. A Giovana nasceu em 2012. E ela viu que eu ia voltar para a igreja. Tava eu e a Giovana indo para a igreja. Só que a Giovana era grande. Caramba. E ela achava que eu ia voltar para Jesus pela dor. Então, todas as vezes que a Eva ficava doente, ela quase morria do coração. Porque ela pensava, ela vai morrer, Olha aí. ela vai ficar internada e por isso que a Raíssa vai voltar para Jesus. Meu Deus do céu. Graças a E Deus. aí, a Giovana ia crescendo e eu não ia indo pra igreja. E a minha avó ia ficando ansiosa. Você vê, olha. Que loucura. E ela lembrando, a minha tia Simone também sabia disso. E aí, ela me contou agora. Ela falou, você não sabe disso. Mas eu sabia que você ia voltar pra Jesus. Só que eu achei que era pela dor. E não foi. Foi pelo amor. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Nossa. E aí, era bem isso, assim. Aí, por que ela me contou ontem? Porque estávamos eu e Giovana na frente da televisão. Ela Ela lembrou. Nossa, ela lembrou da Aí ela queria tirar essa foto. Minha avó é doida, né? E como foi essa volta aí? A gente puder falar rapidão sobre a sua verdade. volta Mas pra foi muito de Jesus, boa. como foi? A Giovana batizou ano passado, minha prima, que Na é mesma igreja. na nessa IBM. nossa igreja. Aham. E eu fui por causa do batismo dela. E ali, eu não sei, eu tive uma coisa. Caramba. E pronto. Eu sou muito prática, né? Não precisa ter entendeu? Um Big Bang pra mim. A Giovana foi batizar, ela, queria que você fosse. A gente é muito unida ali, a minha família. Meu pai mora em Cuiabá e eu tenho 2 tias gêmeas, tia Patrícia e tia Simone. Caraca. E a minha tia Simone tem uma filha que mora no Pará e a Giovana mora aqui. Então, eu sou segunda mãe da Giovana, que é da minha tia Patrícia. E aí ela, vou batizar, queria que você fosse. Eu nem ia no culto, assim. Eu ia esporadicamente por causa da minha avó, que eu ia pra ver ela ou levar. Sim. E o Duda, o pastor, no caso, eu conheço ele de Cuiabá. Ele e a Nelly, que são os pastores aqui. Quando eu morei em Cuiabá com meu pai, essa época que eu fui pra Vargem Grande, eu dançava no Ministério de Dança, eu fazia Ministério de Louvor, tudo. Então, eu conheci a galera da igreja. Sim. Isso, Cristo Rei, fia, a igreja era pequenininha. Aham. Era em outro lugar, era até perto do meu colégio. Então, eu conheci todo mundo. E hoje eles são pastores aqui, que é o Duda e a Nelly. São meus pastores maravilhosos, inclusive maravilhosos. Um beijo, pessoal da IBN, Shalom. E aí eu fui nesse batizado, o Duda tava lá, eu falei, que você que tá aqui, doido? É até difícil, tá? Às vezes eu falo, Duda, pastor. Porque ele é meu pastor, entendeu? Aham. Tipo, né? A gente é amigo. E aí eu falei, você que tá aqui? Dele, a gente tá pastoreando, porque a IBN tem isso de trocar, né, de pastor. Mas o Duda tá aqui já há 7 anos. E aí eu fui no culto da Giovana, que ela batizou, e nunca mais parei de ir. Para de- Aí eu já comecei, aí eu já virei membra, já comecei a dizimar, já enlouqueci o Vinícius, querendo, né, que a gente visse. E o Vinícius é muito de boa, ele é católico, ele não vai na missa. Ele é católico, mas ele não vai. É o desviado da católica. Ele é fala esses dias o atrás. católico não praticante, né? Praticante. Ele vai assim, nananã. Só que ele gosta de ir lá na igreja. Ele gosta do louvor, da palavra. Só que ele não é membro. E aí eu falei, se eu vou num trem, eu vou de cabeça. Aí já virei membro, já ajudo em tudo. E foi. Ótimo. Prática. Que legal. Pronto, Sou aí, ó. prática. Muito legal. Pronto, não precisa moer, não. Só Não, vambora. empurrãozinho. Gente, a conversa tá top, Tá mas nós boa. estamos aqui. Nossa, a gente Já tá vai dar quantas 2 horas aqui? 2 horas. 2 horas de conversa já. Meu amor, vamos pro final aí? Ah, mas falamos bastante coisa. Nossa, Deu pô, certo, Nossa, né? falamos Foi? muito. Deu certo, eu acho. Já Perfeito, deu pra perfeito. conhecer bastante. Meu amor, Falamos de faça- Jesus, tá Com ótimo. certeza, com O certeza. resto é Aqui, ó. consequência. Faça o quiz com... Vai fazer aqui mesmo? Ah, não, verdade, a gente faz o quiz. É, não, a a gente gente vai vai- fazer o quiz lá no Instagram Depois vocês vão lá no Instagram pra poder ver o Isso. quiz com Ai, ela, tá? arrasou. A Vamos gente no vai Instagram. gravar lá o Isso. Reels, entendeu? Arrasou. Ela faz... você falou de indicação pra ela? Ah, verdade. Lembra que eu mandei pra você lá umas informações básicas? Falei pra você pensar em alguém que você indicaria para estar aqui. Que você... A Dijane,
que você acredita que vai contribuir A aqui. Dijane total. Ah. Primeira coisa, vocês não vão falar errado nunca mais. Tá? Segundo, vocês vão aprender a escrever, a ler. E ela ainda tem uma história de vida, assim, surreal. Surreal. Vale muito, muito, muito a pena. Pela inteligência dela, pela história de vida dela, pela presença de Deus na vida dela. Vocês vão amar. E por legal. tudo. É a minha amiga da vida. Trabalhamos juntas há 15 anos atrás. Eu Caramba. conheço ela Nossa, há muito bastante tempo. tempo. Vamos colocar lá na nossa lista, meu amor. Com toda Dica, certeza. a E agora, indicação. é isso mesmo, né? É isso Comi aí. meus ovinhos agora. Ai, olha lá. Fala sobre onde encontra a Raíssa agora. Isso, Raíssa, sua rede social, você tem YouTube, TikTok, Só Instagram. Instagram, qual que é? Eu tô com ovo na boca. Um minutinho. Eu vou colocar aqui embaixo, arroba Raíssa Cabianca. Isso. É muito fácil. Coloca lá, RHA. Se você tá nas limitações de Tangará da Serra, Barra do Bugres, vai Nova aparecer. Olímpia, Vai aparecer. Vai Você vai ver um aparecer. Eu cabelo vou colocar aqui. volumoso uma lá, ó. cacheada lá sou eu. Isso mesmo. Isso mesmo. Meu amor, faça os agradecimentos. Agora eu vou acertar, agora eu vou acertar. Vai, né? Tá certo. Quero te agradecer por você ter vindo de Tangará até Barra do Bugres. A gente fala que o tempo das pessoas é a coisa mais preciosa, né? Hoje o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então a gente agradece por você ter despendido esse tempo pra nós, por ter vindo. Veio Sim. sem acompanhante, tá aí sozinha. Maravilhosa, Né? adoro andar sozinha. Olha lá, ó, mas muito obrigada mesmo. Adorei Amém, conhecer sua amém. história. Tenho certeza que as pessoas Com vão certeza. amar também. Eu que de agradeço. verdade, Eu obrigada. adoro quando eu conto a minha história e as pessoas ficam, quê? Por quê? Como assim? Da onde então? que saiu isso? Então, que bom. Eu quero, na verdade, ter contribuído com o podcast de vocês. Agradeço vocês terem me convidado. Espero que vocês tenham muito sucesso. Já estávamos conversando, né, de coisas aqui antes do podcast, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo. Já está dando certo. E assim, eu me sinto honrada, né? Tanta gente top que veio aqui. Tava falando da Giane, da Thaísa. Eu vim... eu tô doida Bruna pra também já assistir... veio. Bruna veio. Eu tô doida pra assistir aquele da policial. Ai, maravilhoso. Isso. Da Leandra. É, Da policial eu quero penal. assistir a do... Isso! É, eu tô ela doida mesma. pra assistir o da policial, Aham. ouvir o da policial. Então eu agradeço muito. Me gente sinto assim, agradece. ó, entre as top! Top, sim, Tô me sentindo aquela Mona Lisa ali, ó. Ai, fala comigo! Muito obrigada, gente. Deus abençoe. Me chamem mais vezes. Não pode repetir? Pode, não Com pode? certeza. Vamos fazer Chamar uma- de dupla. Nossa, aí É, vai a virar. gente quer fazer, a gente quer Rapaz, fazer. a gente Pra quer. futuro a gente quer Tem que fazer. ser 6 horas daí de podcast. É verdade, Aí desse não jeito. ia dar- Se nesse deu 2 horas, né, meu amor? Não ia dar certo, É menos que verdade, isso. é verdade. Mas é isso. Deus abençoe vocês. Em nome de Amém, Jesus. Amém. A gente que agradece de verdade. De verdade mesmo. Agora você agradece o nosso público. E você que ficou com a gente até agora, nosso muito obrigado. A gente fica muito feliz que você tenha ficado até esse momento. São mais de 2 horas de verdade. conversa. Vocês puderam ouvir um pouquinho da história da Raíssa. Falamos sobre tudo. Falamos sobre Deus, falamos sobre a história dela, como ela começou É ali verdade. nas redes sociais. Falou dela, da história dela com o Vinícius. É verdade. Dela com a enteada dela. Gente, muito conteúdo É verdade. vocês... Muita coisa e muita coisa pra aprender. Eu tenho certeza que se você pegar alguma das coisinhas que ela falou aqui, você tem como mudar a sua vida, transformar o seu casamento, transformar a sua vida com seus filhos, transformar a sua vida com Deus também. Então a gente agradece pela sua presença aqui até agora. Segue a gente lá no nosso Instagram, @nosso.podcast. Isso aí. E é isso aí, né, meu amor? E se inscreve aqui no canal Isso mesmo, também, se é inscreva muito aqui. importante pra ajudar esse canal aqui a crescer. Com certeza. Um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.